Galera, estamos aqui, Londcast, episódio número 2. E olha só, nós já estamos num ambiente diferente, graças ao pessoal da Triplos e da Luminous. Nós estamos aqui para poder fazer uma entrevista bem legal. Antes de qualquer coisa, curte a nossa página. Não se esquece de se inscrever no canal do Londcast. Não se esquece de compartilhar para todo mundo, porque hoje o papo vai render. Vou falar para você, a gente já tomando café, já começou a ter tanta história, tanta coisa boa, então eu acredito que vai ser bem legal. Eu vou ler aqui na minha colinha para você ver o tamanho do currículo da pessoa que nós vamos conversar. Nosso convidado é trainer em PNL, formado pelo Dr. Richard Bandler. Depois você me corrige se eu estiver errado na pronúncia do nome dele. Formado em marketing e sistemas de informação, pós-graduado em neurociência do comportamento, copywriter, storyteller e sommelier de cachorro-quente. Essa piada aí nós vamos saber daqui a pouco. O Fernando, prazerzaço. Obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Que agradeço. Cara, muita coisa para falar aqui, mas vamos começar com a sua história. Porque a gente estava conversando antes, você veio da TI, do marketing e chegou na PNL. Você caiu de paraquedas na PNL? Me conta como é que foi, como é que é. Vou te contar a princípio como é que começou a minha história com a TI. Desde criança eu via computador na televisão, isso era nos 80, era uma coisa que não era como hoje que todo mundo tem um computador. Aquilo me chamava muita atenção. E eu, cara, um dia eu quero mexer com isso. O mais estranho foi quando eu cheguei na faculdade, eu vi que não era nada daquilo que eu pensava. Eu falei, eu já estou aqui, agora vamos. E, na verdade, antes de entrar na faculdade, eu lembro do dia que eu cheguei pro meu pai e falei, pai, eu decidi o que eu quero ser. Ele falou, Falei, eu quero ser oficial do bombeiro. A maioria dos pais talvez ia ficar feliz, ele já sabe o que ele quer, um futuro, vai ter uma estabilidade. Aí meu pai me olhou com a cara de decepção. E aí ele falou assim, meu filho, você tá vendo isso aqui? Não é isso que tem que trabalhar. Tem que trabalhar isso. No dia que você entender isso, aí você vai pra frente. Eu fiquei pensando, cara, tá. Eu achei interessante o que ele disse, mas não fez tanto sentido para mim naquela época. Foi o suficiente para me fazer mudar de ideia. Eu lembro que eu falei, tá, então acho que eu vou trabalhar com computação. Ele falou, eu acho mais interessante. Aí fui para TI, trabalhei como analista de sistemas muito tempo, e como programador, como analista. E eu me lembro um dia que essa frase começou a fazer efeito, que eu comecei a entender isso. Meu pai trabalha com comércio, com vendas, e teve um dia que ele pediu para eu entrar num leilão para ele. Ele falou, como é que você tá hoje? Na época eu dava aula de inglês também. Eu falei, não, tá tranquilo. Ele disse, será que você pode dar uns lances num leilão para mim? Era um leilão de máquinas pesadas. Aí eu falei, posso. Falei, tá bom, então até tanto você compra. Foi coisa de 10 minutos que eu passei ali, consegui comprar 2 máquinas, que eu me lembro, isso foi em 2004. Você tinha quantos anos? Eu tinha 24. Cada uma custou 60 mil. E aí eu falei, pai, mas isso aqui? Ele falou, não, isso aí já está vendido. 120 mil cada. Aí eu falei, peraí. Ele fez 120 mil reais agora. Eu falei, isso é trabalhar com a cabeça. Não é eu ter que ficar aqui um mês inteiro programando um sistema, eu ter que dar uma aula aqui para ganhar 20 reais a hora. Isso aqui não é trabalhar com a cabeça. Porque quantos baldes eu consigo carregar é o que eu vou ganhar. Não tem algo maior que eu possa fazer, além de vender minhas horas, que é o que eu estou fazendo. E aquilo eu falei, peraí. Nesse momento, aquela frase começou a me incomodar, fez sentido para mim. Anos depois, eu estava saindo de casa para ir trabalhar, e aí minha filha, nessa época, tinha uns 3 Casou anos. cedo? Você casou cedo? Até que não. Eu casei, eu tinha 32. Aprende, Pedro. Aprende a idade para casar. E aí, tava saindo para trabalhar e minha filha falou, papai, por que você tem que trabalhar? E aí eu falei, para pagar as contas. Cara, mas que merda de crença que eu tava ensinando para ela.
Plantou a crença nela, né? Exato, de que trabalho é para pagar conta. E eu não estava feliz com o que eu estava fazendo. Nessa época não fazia mais sentido para mim eu pegar um trânsito de 1 hora para ir para o trabalho, passar 10 horas numa agência, trabalhava numa agência de publicidade como programador numa agência, passava 10 horas ali, chegava em casa, eu saía de casa, minha filha ou estava dormindo ou tinha acabado de acordar. Quando eu chegava, ela estava indo dormir, eu não estava vendo ela crescer. Trocando minhas horas por um dinheiro que às vezes nem dava. Às vezes eu tinha que fazer freela no final de semana, no tempo que eu podia estar com a minha família, eu tinha que trabalhar mais. E, cara, não estava funcionando. Não estava rolando. Depois de um tempo, quando eu já tinha ido para a PNL, já trabalhava com outras coisas, já tinha mais tempo, já tinha mais vida. Eu lembro de um dia que eu estava escrevendo uns textos e a minha filha falou: "Ah, papai, vamos para a piscina?" Aí eu pensei, será que dá? Eu falei, não, agora dá. Eu vou parar aqui, eu tô fazendo, depois eu continuo. E aí desci, fui pra piscina com ela. Daqui a pouco eu falei, não, papai tem que voltar pro trabalho. Ela falou, por que você tem que trabalhar? Minha cabeça já era outra, e eu falei, para ajudar as pessoas. Aí ela falou, e para comprar presente pra Laurinha, né? Eu falei, para comprar presente pra Laurinha. Ali eu percebi que, cara, agora eu tô trabalhando com a cabeça. Não são meus braços que estão trabalhando. Eu não tô mais trocando minhas horas, meu tempo, que é o que eu tenho de mais precioso, por dinheiro. Ele pode render de outra forma. Então, isso para mim fez muito sentido. Nesse ponto, eu já atendia utilizando a PNL. Mas me conta, como é que foi, né? Você trabalhava com TI e tudo mais, eu quero saber onde é que foi o encontro com a PNL até você começar a trabalhar. Quando eu estava no terceiro ano, eu tinha feito um curso de leitura dinâmica e o professor ficava falando essa tal de PNL o tempo inteiro. Eu falei, cara, o que é isso? Li alguma coisa ou outra e sempre interessado naquilo, mas parecia algo mais ligado à autoajuda, aquilo que a gente vê na maioria das leituras. E eu tinha estudado bastante hipnose depois de um tempo. Na verdade, eu fui um hipnoterapeuta porque eu era um procrastinador crônico. Hoje em dia, eu acho que eu nem me daria mais esse nome, eu não acho que eu tinha esse comportamento, procrastinava demais. E aí eu busquei um hipnoterapeuta que não resolveu o meu problema, mas ele me deu uma ideia de que, cara, tem uma solução e sei que ele faz é legal. Ele não é bom, mas o que ele faz é uma coisa legal. Daí eu comecei a estudar muito sobre hipnose, porque eu tinha interesse. Depois de um tempo eu comecei a atender algumas pessoas, alguns amigos, e eu pensei, cara, eu preciso de mais uma ferramenta, eu preciso de aprender mais. Eu já tinha um interesse grande em estudar PNL, já tinha visto alguns cursos, mas não tinha grana para pagar. Na época era 5, 6 mil um curso, isso há 7 anos. E eu tinha família, já tinha 3 filhos, e não dava para eu parar de trabalhar uma semana, ir para São Paulo fazer um curso, gastar com hospedagem, aquilo tudo. Mas eu estava decidido a fazer, porque eu queria mais ferramentas para ajudar meus clientes. E aí, o que eu fiz? Eu pensei, cara, tem que ter outro jeito. Até então, eu só tinha ideia de fazer. Eu pensava, um dia eu vou fazer, mas quando que era esse dia? Na minha cabeça, eu não sabia quando é que era isso. Só tinha ideia que um dia, e um dia pode nunca chegar, né? Eu lembro que eu entrei em contato com a empresa, já tinha conversado com eles algumas vezes, e eu tinha um amigo que tinha interesse também. Eu falei, se eu levar um amigo, vocês me dão um desconto? Ele falou, a gente dá 10% de desconto. Eu falei, se eu levar 2? Ele falou 20%. Eu falei, e para eu ganhar uma bolsa, quantos eu preciso? Ele falou 9. Ele falou 10. Mas 9 eu já consigo. Eram 2 cursos, era o Practitioner e o Master. E eu consegui 35. Daí eles falaram, cara, você não quer trabalhar com a gente? Aí eu fiz o curso, não paguei, quer dizer, paguei porque foi mais de 100 mil reais que eles ganharam nessa brincadeira. Com certeza. Pagou mais caro, na verdade. Exato. Aí me chamaram para trabalhar com eles, e aí eu fiz todos os cursos, porque a partir dessa época eu já era um funcionário da empresa, fiz todos os cursos e pensei, cara, eu quero mais. O que eu entendi ali foi que, a PNL ia me ajudar a ajudar melhor as pessoas, mas o que ela fez na minha vida, as mudanças pessoais que eu tive, foi uma coisa muito maior. Assim, se eu não tivesse ganhado nenhum dinheiro com isso, no que me transformou, já teria valido. Mudou a maneira como eu enxergava o mundo, como eu me comunicava, como eu enxergava as pessoas. Hoje muita gente fala, cara, você enxerga as coisas muito simples.
E a PNL me transformou nessa pessoa. Eu sou meio literal. Quando eu converso com alguém, eu não me permito ficar imaginando que o que a pessoa fez ou o que ela disse é algo muito pior. Para mim, uma coisa é só uma coisa e é só isso que eu sei. Se eu quiser saber mais, eu vou perguntar. E é o que acontece com muitas pessoas. Eu estava conversando ontem com a minha esposa. Ah, fulano falou isso por causa disso. Como é que você sabe? Lá vem você com essa história. Tá, mas você tem escolha de pensar que uma coisa é aquilo que a pessoa disse, ou você pode pensar uma coisa muito pior, se sentir mal com ela e se sentir mal com você, ou você pode pensar em uma coisa boa. Já que você tem a opção de pensar o que você quiser, para que diabo você vai pensar da pior maneira? E isso eu aprendi com a PNL. Essa mudança, resolver questões que eu tinha em relação aos meus pais, em relação às escolhas que eu tinha feito, coisas que me faziam muito mal, tudo isso eu ressignifiquei entendendo a maneira como eu me comunicava, a maneira como... do porquê eu ter feito aquelas coisas, do porquê eu ter agido daquela forma, e pronto, tá, isso aí ficou para trás. Agora vamos daqui para frente. E essa mudança foi fantástica. Cara, você me deu uma lição já que eu trabalho com treinamento de vendas, então só com vendedor. Uhum. E eu vejo uma coisa muito boa que você falou sobre você enxergar. O que acontece? Quando o cara ele sai para o campo de batalha, vamos colocar dessa forma, o vendedor ele vai sair para o campo de batalha, ele sai com um pensamento de que o mundo está em crise, o Brasil está em crise, o mercado não pode estar ruim, ele pode absorver isso e falar, poxa, vai dar tudo errado, porque está dando tudo errado. Ou ele pode falar, caramba, eu estou passando por um mercado que está ruim, mas eu posso ser o melhor, e se eu me diferenciar agora, eu posso me diferenciar no futuro. O mundo está em crise, mas não quer dizer que eu tenha de estar em crise e que eu posso fazer muito melhor e começar a enxergar a vida de uma forma melhor. Talvez se a gente consegue enxergar a luz dentro das trevas, ou a escuridão, ou a bonança no meio da crise, a gente já consegue ter uma mentalidade vencedora melhor. Talvez você chegou bem nesse ponto, né? Você já desenvolveu ali uma mentalidade. Quando você pensou na PNL, você pensou de uma forma de business ou não? Você já pensou assim, eu quero ajudar as pessoas e peraí, vamos ganhar dinheiro. Porque querendo ou não, é uma via que a gente não pode se enganar. A gente não pode falar assim, eu vou trabalhar na minha melhor performance, mas eu jamais vou pensar naquilo que eu vou ganhar, porque afinal sustenta, é o que paga a escola do filho, é o que paga o carro, é o que paga tudo. Como é que foi? Fabrício, o microfone tá falando em cima dele, fala na frente, tá? Meu Deus, assim? Pode subir. A posição que o Fernando tá, isso, tá. porque a captação dele é ao Foi redor. mal. Show. Corte! Voltando à pergunta. Agora ele respondendo, tá show. Essas cenas aí, gente, vai ficar preto e branco. Corte, Eu ia entendeu? falar isso. Como é que é, então, que você falou? Beleza, eu ajudo as pessoas, mas agora eu quero transformar isso em um business. A princípio, a ideia não era essa. A ideia era eu utilizar em mim mesmo e utilizar ali para ajudar as pessoas. A princípio, eu tinha o meu consultório e assim, algumas pessoas dizem, PNL é terapia. PNL não é terapia. PNL está ligado ao ensino. Eu costumo dizer que eu ensino as pessoas a pensarem de propósito. A não deixar que os pensamentos venham e tomem conta da cabeça delas e elas sigam o pior caminho possível. Então, ela está mais para o ensino. E eu queria ter mais ferramentas para ajudar as pessoas. Eu tinha meu trabalho como programador na época. Eu não gostava mais. Eu queria mudar. Mas não era uma coisa, cara, isso aqui, tô vislumbrando meu futuro nisso. Não, mas à medida em que eu fui estudando, eu falei, peraí, cara, isso aqui é interessante. E enquanto eu ia sentindo prazer no que eu ia fazendo fora da agência, fora ali do mundo dos códigos, fez muito mais sentido para mim seguir esse outro caminho. E aí foi acontecendo. Foi uma coisa sua, então. Sim. Mas, afinal, a pergunta que não quer calar. O que é cargas d'água PNL?
Me conta um pouquinho o que é, e você estava falando um pouco sobre ensina a forma de pensar, é como se você instalasse drives na sua mente, é isso? É como se você colocasse atualizações na sua mente. Me fala um pouquinho o que que é. Começa bem do início, o que que é para a gente poder ir abrindo aí algumas coisas. E eu quero mandar um recado, não sei se você é vendedor, sabe? Porque a gente precisa muito ser vendedor na vida. Todo mundo é vendedor, né? Mas eu preciso de instalar, sei lá, essas atualizações na cabeça de algumas pessoas nesse programa. Acredito que você vai me ajudar. O que é PNL? Tem gente que vende a PNL como ciência e não é ciência. Corra desse tipo de pessoa, a PNL é ciência. Não, não é. Nunca se propôs a ser. A PNL nasceu nos anos 70, na Faculdade de Santa Cruz, na Califórnia, quando dois então jovens, era Frank Puselic e Richard Bandler, inclusive encontra-se muito pouco sobre o Puselic. Richard Bandler. Richard Bandler. Ah, tá, porque eu pronunciei errado aqui. Não, acho que não. É Bandler. Beleza. Bandler. Mastercard. Né? Continua. Eles faziam faculdade na época. Se eu não me engano, o Bandler estudava computação e matemática, mas se interessava muito pela psicologia. E uma coisa curiosa é que eles perceberam, estudando a psicologia, que alguns terapeutas eles conseguiam resultados muito mais expressivos do que outros em muito menos tempo. Mas por quê? Se teoricamente eles tiveram uma base parecida, por que esses caras conseguiam resolver mais rápido, resolver melhor os problemas? Tinha alguma diferença. A PNL nasceu nos anos 70, na Faculdade de Santa Cruz, na Califórnia, quando dois então jovens estudantes, o Richard Bandler e o Frank Puselic. Inclusive o Puselic quase não se vê nada sobre ele, porque depois de um tempo ele saiu desse projeto. O Bandler estudava matemática e computação e se interessava muito pela psicologia, assim como o Puselic. Eles começaram a ler muito sobre psicologia e uma coisa que eles perceberam, que alguns profissionais alcançavam resultados mais expressivos do que outros e, no entanto, isso era um pouco estranho, porque como é que as pessoas têm a mesma base e, no entanto, uns têm resultados melhores do que outros? E o Bandler, ele conseguiu um emprego no qual ele transcrevia vídeos do Pearls. Ele tinha que transcrever os vídeos, ele tinha que analisar alguns textos. E eu falei do Pearls e não expliquei quem é o Pearls. O Pearls é o pai da terapia Gestalt. Sim. Então ele consumiu tudo que havia sido editado até então sobre o Pearls. E os resultados do Pearls eram muito expressivos. E aí ele teve uma ideia. Tá, será que se eu fizer como ele, eu vou ter os mesmos resultados? E a resposta foi sim. Depois de um tempo, eles criaram um grupo na faculdade de terapia Gestalt, relacionado a estudos da terapia Gestalt, e isso chamou muita atenção da comunidade ali da faculdade. Porque como é que um garoto de 22 anos conseguia ter aqueles resultados que ele estava tendo, sendo que ele nunca tinha tido um estudo formal sobre a psicologia? Outra coisa interessante, para não dizer estranha, é que o Bandler começou a falar com sotaque alemão. Ele copiou, ele imitou mesmo. Exatamente, ele se transformou no que ele achou que o Pearls era. Então... Ele chegou a conhecer o Pearls de fato? Não. Eu acredito... Cara, eu tenho essa dúvida porque foi no fim da vida do Pearls isso. Eu vi uma entrevista dele ele dizendo que chegou a ter contato, mas a maior parte do contato foi assistindo os vídeos. Acho que ele chegou a ter pouco contato com ele. Foi mais ou menos no final da... Ele mais que modelou, então. Ele realmente internalizou... Ele internalizou o personagem. Exatamente. Ele internalizou o personagem do Pearls e ele dava as respostas que ele acreditava que o Pearls daria para as pessoas. Ele agia como se... Não era só as respostas, simplesmente falando. Ele tinha o mesmo gestual, ele se transformou naquilo. E os resultados começaram a aparecer e aquilo chamou muita atenção, principalmente de um professor de linguística chamado John Grinder. E o Grinder, vendo aquilo, ele percebeu que existia um padrão. Daí ele chegou para o Puselic, que era um deles, e falou: cara, você reparou que tem um padrão linguístico no que vocês fazem? Aí o Puselic falou: sim, reparei. Mentira, ele só estava imitando.
Imitando profundamente. Eles tinham se transformado no Tava personagem. imitando, ele tava vivendo mesmo. assim, Exato. igual a gente estava conversando com relação ao Richard Ledger, é isso que fala, né? Heath Ledger. O Ledger, né? Uhum. Do Coringa, Do que o Coringa. cara, ele se tornou o Coringa, né? Tem outro exemplo disso, é aquele cara que era no Tropa de Elite, que era aquele... O Capitão Nascimento? Não, o outro que era o líder... No Tropa de Elite 2, que ele era o líder da milícia. Major... Ah, sim, eu não vou... Sim, o branquinho lá, o branquinho, o gordinho. Gordinho. Sim, Aham. eu não lembro o nome dele agora. Tem um vídeo dele, até um corte de um podcast, que ele fala que ele entrou tanto no personagem que teve uma cena que ele deu 2 tapas na cara de um... Foi pra fazer um teste e ele desceu o tapa na cara de um... Caraca, bicho! Imagina, cara! E tem... Nesse podcast ele fala de... Foi o teste final pra ele, pra saber se ele tinha entrado no personagem. Ele viu que tinha uma blitz, daí ele deu a volta pra passar pela blitz. Na hora que o cara parou ele, aí ele viu que o cara era soldado, e aí falou, porra, praça, tô com pressa aí, bora. O cara falou, não, pode ir. Ou seja, ele entrou naquele Entrou no personagem. Exatamente. Sabe quem aconteceu com o Christian Bale? Ele gravou aquele Winston Churchill. Uhum. Cara, que é um filmaço. Ele falou, cara, eu engordei e tudo mais, e eu não conseguia parar de mancar, porque ele tinha que usar a bengala. Falou assim, eu não conseguia mais andar sem mancar, porque eu vivi como se fosse o cara. Isso é muito imitação mesmo, viver o personagem. É diferente de modelar. Ou não? Me Sim, diz. é diferente, porque a princípio o que eles tinham era isso, a modelagem não tinha nascido ainda. Quando o Grinder viu aqueles padrões e chegou para eles e falou que existia um padrão, o Pucelik falou pro Ben, cara, mas se existe um padrão, por que não estudarmos isso para melhorar esse processo? Estudar os processos de comportamento. É isso? Exatamente. Estudar o que tá dando certo aqui. Daí o Grinder falou para eles, tá, vocês vão me ensinar o que você faz, o que vocês fazem, e eu vou ensinar para vocês o que vocês fazem. Porque até então eles faziam, mas eles não tinham ideia do que fazia. Não. Então eles começaram a eliminar as coisas que não faziam sentido. Por exemplo, fumar um cachimbo ou falar com sotaque alemão não fazia diferença isso. Não era por isso que dava certo. E daí nasceu o primeiro padrão da PNL, que se chama metamodelo de linguagem. Na nossa linguagem, nós omitimos, distorcemos e generalizamos. Isso é o padrão da nossa linguagem. E quando você você consegue eliminar essas distorções, omissões e generalizações, você entende realmente o que uma pessoa quer dizer. Você entende o modelo de mundo que ela tem. Uma vez criado isso, é possível que você consiga alterar isso para um modelo que seja mais interessante, que resolva um problema ou que mude um comportamento, por exemplo. Além do mais, nesse processo de modelagem, se eles soubessem o que estava distorcido ali, talvez eles percebessem que falar alemão não tem nada a ver. Não tinha nada a ver. Quando eles entenderam esse processo, quando foi criado esse metamodelo, que inclusive está descrito no livro A Estrutura da Magia, que foi o primeiro livro de PNL, inclusive é um livro meio chato, porque ele é... Mais arcaico a linguagem. Na verdade, ele era para ter sido uma tese se eu não me engano, de mestrado. Então ele tem aquela linguagem mais técnica. Por isso ele é mais maçante. Ele é um livro muito bom, porém a leitura dele não é das mais agradáveis. Não foi um livro para ser comercial. Isso nós estamos falando de que ano? Nós estamos falando anos 70, início de dos anos 70. Porque eu estava vendo que o quociente de inteligência emocional ele é recente pra caramba, né? Uhum. Então, e a PNL, ela casou bastante, né? Muita coisa do que eles falavam foi comprovado depois. Muita coisa era besteira também. Apesar de ser um treinador de PNL, eu vou dizer, tudo ali eu acredito em tudo. Em qualquer coisa. Não. Como tudo na vida, você tirar o que funciona e o que não funciona. Então, entendendo isso, veio a modelagem. Eles perceberam que, cara, a gente consegue aprender qualquer coisa agora. Porque as pessoas conseguem elas conseguem fazer, mas elas não sabem por que dá certo. A primeira modelada, depois do Pearls, foi a Virginia Satir. Ela é a mãe da terapia familiar. Na época ela era uma popstar, como se fosse um Tony Robbins hoje. Uhum. Os cursos dela, os seminários dela, era mais para um show, onde ela atendia as pessoas, resolvia algumas coisas, mas ela não sabia explicar direito o que ela fazia. Eles passaram um tempo com ela, tanto o Bender quanto o Grinder, e chegou a um ponto
onde um ponto no qual, quando alguém fazia uma pergunta para ela, o Bandler sabia o que ela ia responder, porque ela tinha um padrão ali. Já tinha uma leitura comportamental. Exato. É sobre leitura comportamental, então... É sobre uma você entender parte. a estrutura por trás do que a pessoa faz. Cara, Tudo que você... Por trás de todo comportamento, de tudo que se faz, existe uma estratégia mental para chegar até ali. Você que é vendedor, eu também sou vendedor, por trás de um processo de decisão, a pessoa tem um modelo que ela segue, ela tem uma estrutura mental por trás daquela decisão dela. Ela acha que é algo racional, mas não, é que roda um programa na mente dela. Uma vez que você entende como a pessoa faz para fazer alguma coisa, você consegue replicar aquele comportamento. Então, a modelagem é você entender tanto a parte física quanto a parte mental, entender como alguém faz para fazer algo e conseguir transformar aquilo no modelo. Você quer um exemplo perfeito de modelagem? Se você colocar no YouTube Kobe and Jordan, Identical Plays, jogadas idênticas de Kobe and Jordan, você vai ver que o Kobe modelou o Jordan, é idêntico. Assim como a gente modela outros vendedores e tudo mais. Exato. Talvez o Kobe não tivesse esse conhecimento, mas ele fez assim como o Bender fez lá no tanto início. Assistir, De tanto tanto fazer ver. igual e trazer para a realidade dele e saber, cara, em tal momento eu vou fazer tal coisa, ficou muito parecido. E, só para finalizar, não o último modelado, mas dos mais importantes, que foram o Pearls, a Satir, e por último, o Milton Erickson, que é o pai da hipnose conversacional, eles tinham um amigo deles que também foi modelado, que era o Carl Rogers, que disse para ele, desculpa, não era o Carl Rogers, agora me fugiu o nome, um amigo que eles tinham em comum, disse para eles, olha, vocês precisam conhecer um cara que ele mora se eu não me engano, no Arizona, ele é conhecido como o bruxo do deserto. Ele cara, eu mando meus alunos para lá, e eu não sei o que ele faz, mas eles voltam com a cabeça mudada. Caraca. Vocês precisam Imagina uma conhecer esse perda. cara. Eles passaram um tempo com o Erickson, e o Erickson tinha um processo o processo de atendimento dele durava algumas horas, e eles chegaram para ele e disseram, olha, a gente consegue fazer com que o senhor atenda em 1 hora. Eles, como é que vocês vão fazer isso? A gente consegue. Então eles entenderam o processo do Erickson, coisas que nem ele sabia que fazia, e depois de um tempo eles escreveram um livro chamado Patterns of the Techniques of Milton Erickson, algo desse tipo, não me lembro exatamente o nome. E nesse livro eles descrevem os padrões do Erickson. E no prefácio do livro, escrito pelo próprio Erickson, ele diz que melhorou o processo dele entendendo como ele fazia. Às vezes você sabe fazer, mas como é que você faz? Eu não sei, eu só sei fazer. E com a modelagem eles conseguiram entender esse processo. Uma vez que se entende, você pode modelar qualquer coisa que alguém faça bem, você consegue entender esse processo e criar um modelo, onde nesse modelo você consegue ensinar. Precisa ser ensinável esse modelo. Entendi. Pô, show de bola. Cara, lição pra galera das vendas, que é o quê? Por exemplo, quando eu vou dar treinamento de venda, acredito que isso acontece com você. Aí a gente, vamos falar de uma técnica, vamos falar de escassez. Aí você ensina a técnica de escassez propriamente dita, e aí o vendedor pega e fala, não, mas eu já uso isso. Aí tá a ideia, eu sei que você já usa. A questão é que se você sabe como é a técnica, você vai olhar para sua mente como uma caixa de ferramenta, onde eu vou pegar a técnica e vou aplicar. Agora, se você faz porque já é natural fazer, lógico que é natural, você vai simplesmente fazer. Então, esse comportamento técnico, ele vai te ajudar muito a você ser uma pessoa bem persuasiva. Você fala muito com relação a você saber, né? Você saber essas modelagens, esses modelos. Tem um livro que é do Salib, que é o Algoritmo da Vitória. Não sei se você já leu. Não. Esse livro, ele faz modelagem de todos os atletas de alta performance e dos técnicos, porque na verdade por trás do atleta está o técnico, né? E aí tem muito a ver com essa questão de, por exemplo, como que o treinador do Gustavo Kirten, ele modelava o cara, porque o cara é bom, ele tem talento, ele tinha técnica aprimorada, mas ele tem a técnica aprimorada, mas ele precisa do técnico. Então ele pegou vários comportamentos de vários técnicos e fez um livro. E agora que eu percebi, conversando com você, que é PNL pura.
que é, na verdade, um conjunto de modelagem. Quer dizer que se o vendedor soubesse mais de PNL, ele seria uma pessoa melhor em persuasão. Eu estava lendo uma parada sobre persuasão, para finalizar a minha fala aqui, que geralmente o vendedor, ele fala assim, ah, não, eu sou vendedor, não, eu consigo jogar o charlate, dar o migué, eu consigo mentir. Pô, será que ele já pensou na cabeça dele que, na verdade, ele vai construir um negócio, uma venda em cima de um charlate, de uma mentira? Agora, se ele consegue ser técnico, se ele consegue ser persuasivo, ele vai conseguir executar a profissão dele profissionalmente. Persuasão, né? Eu estava lendo um livro do Márcio Micheli, O Futuro Decidido, Passado Resolvido. É a segunda vez que eu cito esse livro nas minhas falas. E ele fala muito sobre persuasão e ele fala assim que quando você sai para comprar, você tem na sua programação, entendendo do jeito que você falou, você já tem a intenção. Ah, eu saí para olhar uma calça. Pô, você não saiu simplesmente para passar no shopping e olhar 50 calças e não comprar. Se você saiu para olhar é porque você tem intenção. Agora eu tenho que ser técnico o suficiente para transformar essa intenção em ação. Persuasão. Né? Queria até que você falasse um pouco sobre essa parte de persuasão, porque você dá um curso a respeito disso, né? Na verdade, totalmente disso, sobre persuasão e vendas, e a gente está falando muito. Cara, gostei muito dessa parada de você ter essas modelagens. Na verdade, é muito automático mesmo. Agora que você começar a enxergar, é diferente. Quem você modelou? A primeira pessoa que eu modelei de fato foi um amigo que ele é perito da Polícia Civil. Paulo Enio? Não, ele chama Rodrigo Dutra. Ele é perito da Civil e ele foi o 01 no concurso dele. Teve uma época que eu decidi que eu queria estudar para concursos e eu pensei, tá, eu vou utilizar o que eu mais sei, que é a PNL. Então eu conversei com ele e falei, Rodrigo, eu quero entender como é que você faz. Você tem um tempo? Ele falou, tem. Então, eu passei alguns dias com ele, ele ia lá para casa e eu fui entender o processo dele. E com isso eu entendi como ele fazia para alcançar aquele resultado. E, na verdade, eu não fiz uma modelagem tão a fundo porque eu não fui na maneira como ele pensava, foi mais na estrutura do que ele fazia. E eu comecei a perceber que dava muito certo por conta da minha taxa de acerto em simulado, a taxa de acerto que eu tinha em questões. E uma vez que eu fiz isso, depois eu me automodelei para entender como eu fazia para responder as questões. Inclusive, eu fiz isso para dar uma aula. Eu fui explicar sobre estratégias mentais, eu dou aula na pós-graduação, e eu fui dar uma aula sobre estratégias mentais voltadas para negociação, mas para dar uma introdução, eu fui explicar como funcionava. Então, eu cheguei para os alunos e falei o seguinte, eu vou ensinar para vocês como é que vocês vão fazer para não errar, para estudar um assunto e não errar quando forem responder. E aí, eu fiz o que na PNL a gente chama de instalação de estratégia. Que é instalar o modelo. Exato. É isso? Exatamente. Eu dei uma aula para eles, bem superficial, sobre AFO, que é uma matéria de concurso, e ensinei para eles rapidinho ali sobre o assunto. Pedi para que eles separassem um papel, dividissem em 4 e eles iam fazer um mapa mental. AFO é administração financeira e orçamentária. Eu te perguntar isso agora. Então, eu dei uma aula sobre créditos adicionais. É uma matéria de concurso. Então, eu expliquei basicamente o que era aquilo, falei aonde eles iam escrever, como eles iam escrever aquilo, seguem exatamente como eu estou fazendo. E como é que eu faço para responder? Aí vem a parte da minha estratégia, que eu tinha descoberto meio que sem querer. Estava num grupo de discussão que eu tenho sobre PNL, um grupo de amigos, um grupo de estudo, na verdade, e teve uma conversa sobre holografia. Que holografia? Holografia é quando você está imaginando as coisas que você imagina. Holograma mesmo, de holograma. Que a gente pensa utilizando hologramas. Às vezes você está pensando em algo, você está enxergando, você até se mexe como se as coisas estivessem ali. E eu percebi que eu usava holografia para responder as questões. Aí eu falei, caramba, eu parei para analisar o meu modelo. Eu já tinha modelado o modelo de estudos desse meu amigo, utilizando mapas mentais, como ele fazia para fazer os mapas,
como ele revisava, como ele gastava o tempo, como ele pensava no dia da prova, tudo isso eu tinha modelado. Mas a maneira como ele respondia as questões eu não tinha parado para pensar. Mas como estava dando certo para mim, me automodelei nesse dia. Porque até então eu só fazia, eu não sabia como eu fazia. Quando veio essa história do holograma, eu lembro que foi um exemplo que eu dei. Eu falei, alguém perguntou o que era essa holografia, e eu falei, cara, quando eu estou respondendo as questões, eu vejo meus mapas na minha frente. Eu falei, olha, cara. Ele consegue imaginar projetado. Eu falei, que legal de eu ensinar isso quando eu for falar sobre estratégias mentais. Então, eles escreveram no mapa, como eu disse, para eles escreverem. E aí, como é que funciona para mim? Como é que é a minha estratégia? Eu leio uma questão e eu sinto se eu já estudei aquilo ou não. Como assim eu sinto? É uma coisa estranha, né? Você dizer que você sente. 2 mais 2. 4. Você precisou ver alguma coisa, falar alguma coisa na sua cabeça? Não, Como já é que você natural. Minha vida eu vi que 2 mais 2 é 4. Você sente? É sinestésico. A gente tem 3 canais de comunicação, auditivo, visual e sinestésico. O sinestésico vem do sentir. Sentir, cheirar, gosto. E também esse do sentir que você não explica. Então, eu sinto que eu já vi, que eu já conheço aquele assunto, que eu já Mas estudei. assim, você faz uma... Como é que eu posso dizer? Você faz uma preparação mental. Por exemplo, eu sinto que eu conheço sobre o assunto de PNL e você se mentaliza para você aplicar, é isso? Não. Não. Ou não? Não. Nesse processo de responder questões, simplesmente eu estou respondendo uma questão, por exemplo, de uma prova, ou de um simulado, ou de um exercício. Eu estou lendo a questão, no que eu estou lendo aquilo, eu sinto se eu já estudei aquilo ou não. Tá. Você sente que você já passou algo na sua mente, é isso? Exato. É como se numa fração de milissegundos no meu cérebro rodasse um programa que dissesse, cara, você já viu isso? Como todo mundo já fez. Se eu falar, por exemplo, sobre logaritmo. Você estudou logaritmo. Sim. Talvez você não lembre de nada disso, mas você sabe que já viu. Misericórdia, já vi sim. E, a princípio, você só sente que sabe. Aí você vai lembrar das suas aulas, você vai lembrar da raiva que você passou, você vai lembrar do 0 que você tirou. Mas com certeza. o primeiro ponto é que você sente. Então é isso que acontece comigo. Talvez não seja o processo de todo mundo, mas o meu processo que eu estava instalando neles era esse. Então, eu sinto que eu já vi aquele assunto. Esse é o primeiro ponto da minha estratégia. Então eu falei, vocês vão sentir. Vai parecer estranho agora, mas na hora vocês vão perceber que vocês vão sentir. Segundo, eu tô lendo, eu sei aonde eu escrevi. Eu tenho mais de 100 mapas mentais, qualquer assunto que eu tenha estudado, na hora que eu leio, eu sei exatamente onde eu tenho escrevi. isso também. Na verdade, quando eu faço uma leitura, eu leio bastante. Eu tenho 2 tipos de marca-texto. E aí um é para mim poder gravar algo a longo prazo, um argumento, e o outro eu gravo, por exemplo, isso é uma frase de efeito que eu não posso esquecer. E aí eu ando com os 2. E é isso, então. E você lembra da cor que você escreveu? Lembro da cor que eu escrevi perfeitamente. Na verdade, eu lembro até a forma da escrita do livro, que são fontes diferentes, né? Exatamente. Então é isso. Isso. Daí eu ensinei para eles e falei, essa primeira parte você vai escrever aqui, você vai escrever nessa parte, a segunda parte aqui e a terceira parte aqui. Falei onde na folha eles iam escrever. Falei sobre 3 tipos de adicional, expliquei como funcionava essa parte e expliquei a diferença dos 3 pontos. Daí eu comecei a ler. No que eu comecei a ler, eu falei, vocês já viram sobre isso? Eles, já. Como é que vocês sabem? Eu sinto. Eu falei que isso ia acontecer. Daí eu comecei a ler. Comecei a falar sobre um dos assuntos. E eu falei, em qual parte está escrito isso? Aí eles, aqui. Porque teve uma parte... memória visual construída. Exatamente. Eu falei, projeta na sua frente a folha, o mapa mental. Exatamente como eu faço. Então eles projetaram. E aí eu comecei a ler a questão, eu falei, onde é que está escrito isso? Ele, aqui. Beleza. Continuei lendo. Aí divergia. Tá, essa parte aqui pertence a ele? Não, essa parte é desse. A questão tá certa? Não, tá errada. Eu fiz 10 questões, eles acertaram as 10. Caramba. Cara, será que isso dá muito certo com um jogador? Porque, por exemplo, eu vou jogar tênis, então eu projeto que a bola caia entre a linha e a parte de fora. Então o cara, ele já automaticamente ele já cria uma biomecânica diferente para poder chegar. Funciona para qualquer área do conhecimento.
Inclusive, tem eu acho que é o cara que ensina a melhor modelagem no mundo, ele chama Wyatt. Não me lembro sobre o nome dele Não agora. é o Walter White, não, Não, né? não, Porque não, isso não, aí... Ele chama Wyatt. Mas se você modelar ele, né, tem uma propensão legal. E tem, para quem se interessar pelo assunto, tem um livro do Tony Robbins chamado Poder Sem Limites. Sim, eu tenho esse livro. Nele, você deve ter visto a parte onde ele fala sobre a modelagem que ele trabalhou para o exército. Que ele, Sim, ele sim. modelou os atiradores e ensinou esse modelo para os... Ele modelou os melhores atiradores que ele teve contato e ensinou esse processo, instalou esse processo nos recrutas, que foi a melhor equipe de tiro de todos os tempos até então. Porque eles não precisavam inventar a roda, eles já sabiam aquele modelo. Já tem o fluxo, o fluxograma, né? Posso dizer dessa forma? Sim. Para eu chegar nesse ponto de eu saber fazer meus mapas mentais, se eu tivesse ter que descoberto do zero, eu ia gastar um tempão. Mas não, eu já tinha um modelo, já tinha o Rodrigo que sabia fazer isso muito bem. Então, eu peguei o modelo dele. Eu ensinei, por exemplo, esse processo para o meu filho. E ele deixou de ser um aluno terrível para virar um aluno medíocre, porque ele não tá nem aí do mesmo jeito, mas ele passa. Eu não exijo muito da minha filha também, não. Eu até Mas exijo. você é nerd, cara. Você é nerd. De certa forma, sou. Você tava falando sobre procrastinação. Pô, caramba, mas você estuda pra caramba. Geralmente o procrastinador, ele não estuda tanto, cara. Na verdade, Mas força. A procrastinação é um comportamento. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então, vamos chegar lá. Só para complementar o que eu estava dizendo, que pode ser utilizado em qualquer área, o Wyatt, ele foi o cara que contratou o Robbins nessa época. Então ele se interessou por isso nessa época. Ele teve contato tanto com o Robbins quanto com o Grinder, depois com o Bandler, depois com o Diltz, que é outro nome da PNL. Eles andavam juntos, né, cara? Sim, eles eram um grupo que chamava Grupo Meta. Daí o nome Meta, modelo, Meta, padrão, tudo da PNL chama Meta por conta desse grupo. Eles andavam todos juntos, era tipo a galera. Tem um livro que conta os inícios sobre o início da PNL, chama The Wild Days of NLP, tipo os dias selvagens da PNL. Cara, você imagina um grupo de jovens, 20 e poucos anos, que descobrem algo que eles podem fazer um monte de coisa e que eles não têm limites. Mudar o mundo. De certa forma. Eu não acho que seja tão mágico, não grande, ponto, tão grande como teve se um prega. abalo. Ajudou muita gente. Isso eu acredito que sim. Muito do que você tem hoje que é um lado que eu não curto muito, esse da autoajuda muito superficial. Sim, de certa forma, sim. ele pega muito da PNL e acaba deturpando um pouco. Na verdade, é porque o cara ele pega a ferramenta e ele tenta fazer o que ele quiser com a ferramenta, né? Exato. Inclusive o vendedor, ele pega a ferramenta positiva, transforma numa ferramenta negativa, às vezes para ludibriar, às vezes para poder enganar, para poder empurrar alguma coisa, para poder fazer uma venda casada. Isso é normal, né? Sim, como não é qualquer coisa. normal não é, mas não é natural. É comum. Mas né, a gente vê, inclusive, na política que o cara pega as ferramentas que ele tem para poder colocar. E né? só complementando, senão a gente vai para outro caminho. Sim. Quando eu te falei que isso poderia ser utilizado para qualquer assunto, eu lembrei do White, porque na introdução do curso dele, ele fala sobre atletas chineses que se tornaram muito bons em saltos ornamentais, sendo que eles não tinham nenhum histórico disso no país. E aí ficaram curiosos, como é que esses caras conseguiram um resultado tão rápido? Tipo, os caras chegaram muito bons. Todo atleta tinha uma câmera que ficava filmando tudo. E sabemos que os chineses são muito bons em copiar. Sim. Então, os caras copiavam exatamente todos os movimentos do que os outros atletas faziam e tentavam reproduzir. Mas eles esqueciam de um ponto. Quando o cara salta, ele tem aquele padrão de movimento, mas ele tem na cabeça dele, rodando ali um programa de, cara, como é que eu compenso quando eu fiz algo errado? Ele tem estrutura mental. Essa parte, só olhando, você não consegue. Então, a modelagem, você tem a parte física e você tem a parte mental, que é a estratégia mental. Por conta disso, eles ficaram muito bons, mas eles não conseguiam agir da mesma forma que os mais tradicionais, os atletas de federações mais tradicionais, porque eles não tinham essa parte comportamental. Essa parte eles não conseguiram modelar. Então, eles teriam que desenvolver a parte deles. Então, nesse ponto ficou mais difícil. Mas, copiando aquele modelo, eles já tiveram resultados muito parecidos. Se eles soubessem dessa parte mental, cara, aí sim. Você acha que essa parte mental no atleta
Eu falo um atleta, eu admiro qualquer atleta. Ó, eu admiro muito o esporte porque a mentalidade do cara é totalmente diferente. Eu tava numa palestra do César Cielo há um mês atrás, mais ou menos, e cara, o cara pensa diferente de você. E hoje em dia eles estão aplicando muito isso para o empreendedorismo, para a área de produção, para a área de vendas. Na verdade, muitos atletas aposentados estão migrando. Você acha que essa é a intenção deles pegarem esse comportamento mental e passar? Isso pode ser replicado para qualquer outro tipo de área? Sim, porque qualquer estratégia que você tenha de uma coisa que dá certo, você pode aplicar em outra área. Na PNL a gente chama isso de recurso. Se você tem um recurso de algo que você sabe utilizar aquilo muito bem, você precisa daquele recurso em outra área como se fosse uma ferramenta, que você encaixa ela ali. Então, tem um pressuposto na PNL que diz que nós temos todos os recursos para fazer o que é necessário. Você só precisa usar. O recurso não quer dizer que você tenha a habilidade, mas você tem um recurso. Até uma questão que eu vi no podcast, certa vez a pessoa falou, eu não concordo com esse pressuposto, porque, por exemplo, se eu quero falar chinês, eu não tenho um recurso para falar chinês. Na verdade, você tem um recurso, você não tem habilidade, você não tem um conhecimento. Mas o que você precisa? De vontade, de inteligência, de concentração? Tá, você tem, todo mundo tem. Então você pode utilizar esse recurso para poder aprender. Você não aprendeu a falar outro idioma? Você não aprendeu a matemática? Você não aprendeu gramática? Então você pode aprender qualquer coisa usando os mesmos recursos. E se você já tem um recurso, por exemplo, da concentração, da disciplina, se você tem na sua cabeça aquilo que você fez por muito tempo, você pode aplicar em outra área. Vai ser mais fácil para você, utilizando esse recurso que você já tinha, aplicar em qualquer outra área que você deseje. Cara, é muito interessante isso. Na verdade, principalmente nesse ramo comercial, onde você trabalha com pessoas que geralmente a pessoa que vem trabalhar, que chega no ramo, ela é uma pessoa que ficou, né? Todo mundo falou, se não der certo na vida, eu vou virar vendedor, por exemplo, né? Isso é muito errado, né? Porque geralmente o vendedor que estudou, ou o vendedor que estuda, que corre atrás, ele já não é mais vendedor porque ele consegue estar acima de uma média que é muito ruim. Porque geralmente eu não tenho habilidade. Eu não tenho habilidade. Eu não tenho habilidade de falar. Eu não tenho habilidade. Então eu vou estudar a habilidade e vou começar a instalar novas coisas. Igual você, caraca, você bateu muito certo. E quando eu não tenho a habilidade, mas eu quero a habilidade, eu vou me propor a fazer acontecer. Eu pego muito caso assim, cara, eu não gosto de ler. Massa. Os coaches clichês falam, começa a ler uma página. Isso é um clichê, mas que na verdade funciona. Começa a ler uma página. Começa a desbloquear a sua mente apertando o botão de ação. Então, você quer vender mais para um cliente melhor, desbloqueia a sua mente apertando o botão de ação que você vai conseguir. Eu nunca li um livro na vida, quero ler o livro, desbloqueia a sua mente, lendo uma página que você vai conseguir e aí você vai ter instalado uma parte. É só talento? Legal, tem gente que é muito talentoso. Tem gente que... Eu estava lendo nesse livro, cara, eu te indico esse livro, muito top. Nesse do Algoritmo da Vitória. E eles estavam vendo o... Como é que é o nome daquele quarterback lá? O marido da Gisele Bündchen, gente? Não, o marido da Gisele Bündchen. O Tom Brady. Eu tava vendo... Vou comer... Corta! Eu tava vendo no livro O Algoritmo da Vitória, eles falando sobre o Tom Brady. O Tom Brady, ele não tinha técnica, ele não tinha a capacidade de liderança que ele tem, que ele formou para ser o melhor jogador da história da NFL. Tanto que quando o olheiro ele foi ver o Tom Brady, ele falou assim, cara, esse cara parece que ele tá com deficiência. Ele se desloca torto no campo, mas ele consegue entregar resultado. E aí depois ele falou assim, Tom Brady ele não passou nas primeiras, mas aí finalmente um time contratou ele, aí o técnico falou assim, olha, você consegue deslocar no campo, você desloca estranho, mas você é muito bom para fazer isso. Agora as outras competências você não tem, mas eu vou instalar. E é exatamente isso, né? Sim, você pode desenvolver qualquer coisa que se queira, desde que você não tenha uma deficiência que te impeça. E cara, por exemplo... como que eu consigo instalar isso agora na persuasão? Porque talvez o ponto do nosso papo é justamente isso, né? Uhum. Ser persuasivo
e ser mentiroso é a mesma coisa? Não. E o que é a Quer diferença? dizer, você até pode utilizar a mentira, mas o que você quer? Um negócio para uma vez só? Porque existe o remorso da compra. O mais interessante é que, cara, o network é uma das melhores ferramentas que você pode ter no seu trabalho. E aí você faz um negócio com base na mentira, uma hora o cara descobre que imagem que ele vai ter de você. Ele vai te indicar para outra pessoa. Então, durante muito tempo você teve aquela imagem do vendedor, daquele cara malandro que vai te omitir algumas coisas, que vai te vender algo que você não quer. E, cara, essa é a pior imagem que pode existir. Tem um escritor chamado Daniel Pink, que ele diz que antigamente a venda ela era vertical, porque o vendedor ele detinha a maior parte do conhecimento. Então, quando você chegava para comprar alguma coisa, ele ia te explicar sobre aquilo e nisso, cara, tá, eu não sei, você sabe, então eu vou comprar. Hoje em dia, ela tá mais horizontal, porque você equivaleu o conhecimento. Pô, você vai comprar um carro. Cara, você tem tanta informação que talvez você chegue lá sabendo mais do que o vendedor. E se ele falar fora, você, peraí, não é isso. Então, a ideia é que o vendedor ele seja mais um solucionador de problema. Porque, tá, o cara já sabe o que ele quer. Ele já tem ideia do que ele deseja. Mas talvez ele não saiba o problema que ele tem. Por exemplo, se eu vou comprar eu quero comprar um aspirador de pó. Tá, é fácil pro cara vender isso. Eu quero um aspirador de pó, beleza, tem esse aqui. Mas será que ele resolveu o meu problema? Eu queria um aspirador de pó para aspirar um canto que eu tenho numa cortina lá em casa. Tá, talvez um aspirador de pó de mão resolvesse. Eu não ia precisar comprar aquele monstro. E se o cara chega e fala isso para mim, não, cara, você não precisa desse industrial que você tá comprando aqui. Para que você quer? Talvez você não precise dele. Para que você quer? Não, eu preciso para aspirar o cantinho da cortina. Cara, esse aqui não vai nem resolver. Você precisa desse aqui, ó, que é mais barato. Tá, eu tô ganhando menos. Parece meio estranho isso, né? O cara vai ganhar menos. Tá, ele vai ganhar menos naquele momento, mas ele ganhou o cliente, porque ele resolveu o meu problema. Então, quando você passa a resolver, quando você traz uma solução para a pessoa, a sensação que você causa nela é muito melhor do que você simplesmente empurrar uma coisa, porque você não vai ter lembrança de alguém que você chegou e falou, tá, eu quero isso. Ah, toma, tá, beleza, tchau. Agora de um cara que te proporcionou uma experiência, que te ouviu, que te entendeu e que te ofereceu algo que era exatamente o que você precisava, que talvez você nem soubesse, cara, você vai ter uma lembrança desse cara. Tem um curso que eu fiz do Bender que chama Persuasion Engineering, engenharia da persuasão. E no início do curso ele fala que uma vez uma pessoa falou para ele, tá, mas a PNL pode fazer eu convencer as pessoas a fazerem o que elas não querem? Ele falou, cara, até pode, mas uma arma faz isso muito melhor. Eu já ouvi essa história aí. Cara, vou te falar uma coisa que, pra mim, né? Você me corrija, inclusive, se eu estiver errado, mas pra mim o maior segredo do vendedor, se você tende a argumentar muito, ou se você tende a contornar muita objeção, tem algum problema com você. Porque o vendedor, ele pergunta. E quanto mais você pergunta, melhor você vende. Essa história é muito parecida com a história do cara que comprou uma Harley e ele estava pesquisando um capacete de R$2.000. Aí ele foi no vendedor, o vendedor falou assim, não, mas esse capacete aqui para moto esportiva, viu? O seu capacete, que é para Harley, né? Esse aqui, de R$300. Ele, não, amigo, mas é esse daqui, isso aqui é o para você. É o solucionar problemas. Você soluciona problemas perguntando. Então é a mesma coisa de eu chegar em você e falar, cara, eu tô com uma deficiência no meu treinamento. Qual é a sua deficiência? É assim, assim, assado. E por que você está pensando nisso? Não, porque eu acho isso. E como é que você se comporta? Você tendo a ferramenta de ter essa leitura comportamental, de ter os drives, ainda estou muito na cabeça do drive, vou desinstalar esse drive de você ter essa leitura comportamental, você consegue dar uma solução e a pessoa fala, faz sentido. Total sentido. Você falou... Pode falar. Foi um ponto interessante, perguntar. Cara, o bom vendedor ele vai mais perguntar do que falar. Porque sempre. A chance de você falar bosta... É muito grande. De oferecer uma coisa que a pessoa não quer, de não entender, de não falar a língua dela, é muito grande. Eu não me lembro quem foi o cara que eu vi contando a história, que ele tinha um salão e ele atendeu a esposa do cantor Daniel. E não sei por que diabo ele ofereceu um desconto para ela.
sendo que para ela talvez não fizesse a Não menor faz sentido. diferença, o menor sentido, e ela podia ter até ofendido ela por ter falado desconto. Porque na cabeça dele, não dela, aquilo seria uma boa forma de atendimento. E ele, na palestra dele, fala, cara, era simplesmente porque eu não sabia escutar. Se eu soubesse escutar, eu ia entender o que ela precisava e oferecer aquilo da melhor maneira. Não é o que eu quero, é o que a pessoa quer. Tem outro pressuposto da PNL. Pressupostos são coisas que a gente resolveu acreditar e que funcionam muito bem. Então são as crenças que a gente tem dentro da PNL. Mas crenças que funcionam são crenças que você precisa de acreditar. Tu não pode acreditar no que não funciona. Um desses pressupostos é que o mapa não é o território. Que diabo é mapa? O que é território? Tem uma história, quando eu ministro meu curso de PNL, que eu gosto de contar essa história para exemplificar isso. São duas histórias, na verdade. Você imagina um casal que estão tendo um problema no relacionamento. A esposa, ela gosta muito de ficar abraçada com o marido, dorme agarradinha, quer assistir filme dando a mão. Ela é mais do toque, ela é mais sinestésica. Já esse marido é o tempo inteiro dizendo para ela o quanto ela é bonita, o quanto ela é importante, o quanto ele gosta dela. Linguagens de amor diferentes. Exato. É. E para ela, isso não faz tanto sentido. Da mesma forma que não faz tanto sentido para ele o toque. Tá, ele até faz para agradá-la, mas não é a dele. Daí ela chega para as amigas dela e fala: poxa, o casamento tá ladeira abaixo. Meu marido é frio. Ele não me abraça, não só me abraça se eu abraçá-lo. Ele não quer ficar perto de mim. E eu não sei o que eu faço, porque eu amo tanto esse homem. Aí ele chega para os amigos dele e fala: nossa, meu casamento tá indo ladeira abaixo. Porque eu amo tanto essa mulher, mas ela nunca diz nem que eu sou bonito. Cara, eu não sei o que eu faço. Eu amo tanto essa mulher. Você tem duas pessoas que se amam, mas que a comunicação tá falha. E o resultado da comunicação é o que você tem dela. Aquela frase que eu acho imbecil, que é: eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Cara, se eu quero que você entenda, se é importante, eu sou responsável sim pelo que você entende. Então eu preciso me comunicar da melhor maneira possível para ter o melhor resultado dessa comunicação, que eles não estão tendo. Porque cada um está vendo o mundo de acordo com o seu mapa. Falando em frases, tem aquela famosa frase: trate as pessoas da maneira como você gostaria que fosse tratado. Tá, para a maioria das pessoas faz muito sentido, né? Faz sentido. Para mim, nem tanto, ou não completamente. Meu pai, o prato que ele mais gostava era de mocotó, com o tutano do mocotó, ele me obrigava a comer aquele negócio, com jiló e quiabo. Pela tua cara, eu sei que você adora, né? Mocotó é bom, mas jiló com quiabo dá uma baba estranha, né? Quando eu almoçar com ele, aí eu botando salada, naquelas coisas, meu filho, deixa de ser abestado. Tem que comer isso aqui que dá sustância. Tipo aquele calor de setembro, ele botando a farinha, o mocotó, o quiabo. Eu falei, rapaz, como eu já era maior, eu já não me obrigava mais, mas quando eu era criança eu tinha que comer aquele negócio fazendo careta. Então imagina que você fosse à casa do meu pai, e aí ele quer te tratar bem. E te oferece lá essa iguaria dos deuses, né, da culinária, da alta gastronomia, mocotó com jiló e quiabo. Você ia gostar? Não, né? Pois Talvez eu fingiria, né? Ele estava te tratando como ele gostaria de ser tratado, porque se você oferecesse para ele, ele ia virar seu fã. Então é melhor tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. E como é que você vai saber como uma pessoa gostaria de ser tratada se você não perguntar, se você não conversar? Você vai olhar para ela e imaginar? Talvez você não acerte. Quer dizer, dificilmente você vai acertar. Eu estava contando a história de um casal, que inclusive poderia ser uma história real, isso acontece muito. E duas pessoas que se amam, que convivem há muito tempo e, no entanto, estão na linguagem completamente diferente. Os dois estão tratando o outro como gostariam de ser tratados e esperando que o outro os trate como ele gostaria. Cara, você esperar que uma pessoa te trate como você o trataria é a forma mais fácil de você se frustrar com alguém. Por que essa pessoa vai te tratar igual? Cara, o seu comportamento, ele tem a base de tudo que você aprendeu na vida. Você absorve, desde que você nasce, vai absorvendo crenças, você aprende os valores,
você aprende a se comportar em determinadas situações, a sua cultura influencia, o meio em que você vive, tudo influencia nesse seu mapa de mundo. O seu mapa de mundo é a maneira como você vê as coisas, e só você, no mundo, enxerga dessa forma. Então, eu esperar que a outra pessoa vá agir da mesma forma, seria esperar que ela tivesse tido a mesma experiência e reagir da mesma forma, o que não acontece. Por isso, às vezes, você tem dois irmãos que foram criados da mesma forma e são completamente diferentes. Tá, eles podem ter tido uma experiência parecida, mas como eles interpretaram isso, como a mente deles filtrou isso ao longo do tempo, desenvolveu pessoas diferentes. Então, eles não vão se comportar da mesma forma. Por isso que o mapa não é o território. Como você vê as coisas, não é como as coisas são de fato para todo mundo. Tem coisas que são absolutas. Por exemplo, isso aqui é uma caneca. Tá, é uma caneca. Mas a pessoa me fala assim, eu preciso de mais paciência. Será que a paciência para essa pessoa é a mesma que para mim? Será que o amor para mim é o mesmo que para você? Será que a ansiedade para mim é o mesmo que para você? Na PNL a gente chama de nominalizações. É o nome que você dá a um processo. É uma coisa que ela não é uma coisa concreta, mas a gente precisa dar um nome para ela. Aí você fala. Só que essas coisas não são iguais para todo mundo. Dando um exemplo nas vendas, imagina que um cara chega para um corretor e fala assim, eu quero um apartamento amplo e bem localizado. Aí o cara fala, beleza, eu tenho um apartamento perfeito para você. Aí leva ele para um apartamento no centro da cidade e de 4 quartos. Aí o vendedor todo feliz, né? Caramba, achei o apartamento do cara, ele tem dinheiro, é isso que ele quer e vou vender. Aí chega lá o cara murcha. Ele falou, aconteceu alguma coisa? Cara, eu tenho 4 filhos, eu tenho um home office, eu preciso de um duplex, eu preciso de pelo menos 6 quartos. Não perguntou mais. E, cara, você me faz um apartamento no centro, eu trabalho em casa, eu quero tranquilidade. Não é isso que eu quero. Bem localizado para quem? Amplo para quem? O cara perguntou o que isso queria dizer pro... Não, ele pegou a experiência dele. E, cara, eu tô vendendo para você, não é para mim? Por que tem que valer a minha experiência? Não. Se eu quero entender realmente a pessoa, minha cabeça tem que estar uma folha em branco e eu vou preencher com o que a pessoa me diz, não com o que eu estou inferindo. Pare com esse negócio de fazer inferências. Você não sabe. Julgamentos. Por exemplo, o cara chegou, aí eu vim do ramo de carros. Aí eu quero comprar um carro. Ótimo, maravilha. Você veio no lugar certo. Você quer comprar um carro? Vai comprar comigo. Aí eu quero comprar um carro, 4 portas, pode ser um carro branco. Legal. Não tenho. Isso acontece muito, cara. Cara, isso acontece muito. É triste. Eu quero comprar um carro, 4 portas. Você está pensando em qual modelo? O senhor tem filhos? Sedã? Deixa eu perguntar uma coisa pro senhor, não é querendo ser invasivo. É para aplicativo, alguma coisa assim? O senhor está pensando em comprar à vista? Está pensando em comprar financiado? Eu trabalhei muito em loja de shopping e era a mesma coisa. Eu quero comprar uma calça. É para você a calça? Ah, tá. Você gosta mais colada, mais folgada? Você gosta mais boca de sina? Você gosta mais... Mesma coisa que você falou. O segredo tá... E é a pergunta que te faz construir relacionamento. É a mesma coisa nós dois. Te conhecia? Pesquisei. É lógico que eu pesquisei. Eu assisti seu vídeo no YouTube. Porque afinal a gente... Mas eu tenho alguma coisa em comum. Ah, cara... Legal. PNL, me conta. Gente, só para vocês saberem, nos bastidores a gente já estava tendo essa troca. Ah, legal. PNL, e como é que é? Eu não sei. Mas isso nos faz nos conectar. E talvez a gente vai levar para o resto da vida. Por quê? Conexão é saber perguntar para você saber sobre e saber responder quando for perguntado, porque isso é que vai gerar. E talvez você compre o meu produto e eu compre o seu, e é isso aí. Cara, muito show, velho. A pessoa vai se interessar quando você diz exatamente o que ela tá perguntando. Existem técnicas para isso. Sim. Para que você faça as perguntas corretas e Vamos diga para a chegar pessoa... nessas técnicas? Vamos. E diga exatamente o que ela queria. Eu tava dando aula sobre isso, naquela aula que eu expliquei lá sobre o foco não, né? Essa é a última. Não. Eu tava falando que na aula eu tava falando sobre estratégias mentais, daí eu ensinei os alunos a responderem as coisas, e eu fiz isso justamente para dizer que por trás dos comportamentos existe uma estratégia.
Daí eu fui entender a estratégia mental de um dos alunos para sentir um problema que ele tinha e acabou indo para outro caminho que foi bem interessante, porque nessa conversa eu consegui entender o que era esse problema para ele. Como esse é um curso para terapeutas e eu estava dando aula de negociação, ensinando eles a venderem os processos deles, eu fui explicar como é que eles poderiam fazer isso entendendo o que o cliente estava buscando. Até para que o produto deles não fosse um commodity, que é a pior coisa que pode acontecer. Porque Você quer saber de um commodity que existe? Vendedor ruim. Um commodity que existe. Todo mundo contrata, não tem cara bom. Pois é, não tem cara bom? Não é que não tem cara bom. 90% a galera não tem a mesma dedicação e esforço que poderia ter, e esses 10% eles já se destacam. Você não percebeu, mas eu acabei de usar uma técnica contigo. Sério? Me conta. E eu entrei, viu? Eu entrei firme no negócio aqui. Essa técnica chama espelhamento. Ela é uma técnica de negociação do FBI. Ah, sim, tem até o livro, Chris manual Voss, lá. Never Manual Split- de persuasão do... Não. Esse também, mas o que eu acho... não vou dizer um complemento, são linhas. É do Chris Voss. Em português, o título dele é Negocie como sua vida dependesse disso. Em inglês é a diferença. Never split the difference. Nunca divida a diferença. Tudo a ver, né? Deixa eu te falar, cara, falando em técnica, e agora vamos entrar um pouquinho em técnicas de persuasão. As pessoas depois vão ficar pensando, que rádio técnica foi que ele usou pra mudar de assunto. Nós vamos falar dela agora, gente. Vamos falar sobre as técnicas de persuasão. Você fez uma técnica do espelho. É como se fosse uma técnica do espelho. A técnica do espelho é imitar? Ou como você usou comigo? Não foi a técnica do espelho, a do... Porque quando eu falo técnica do espelhamento, pode pensar que é a técnica do rapport, de você ficar na mesma posição. Sim. Que é válida. Sim, Talvez é a mãe da galera, né? sim. Persuasão. Depois eu explico por que aquilo funciona e você não precisa fazer exatamente igual. Aquilo acaba sendo um sinal de que o rapport... Aconteceu. Rapport é a conexão. Uhum. Que o rapport aconteceu. Por exemplo, agora a gente está na mesma posição das mãos e não foi proposital. Isso significa que a gente está em rapport. O espelhamento ocorreu porque a gente está em rapport. Sim. Quando eu ensino rapport nos cursos, daqui a pouco eu começo a apontar que está todo mundo na mesma posição. Porque o rapport aconteceu. E você pode fazer isso de forma proposital. Não precisa fazer mímica exatamente, mas você vai copiar algumas coisas. Por exemplo, o tom de fala, a velocidade, talvez alguma posição da pessoa. Tem uma técnica... Não é abrupto, né? Não é abrupto. A galera pensa que é abrupto. Geralmente eu dou no treinamento. Eu falo, gente, usa a técnica do espelho. Aí a mulher faz assim, o cara faz... Não é isso. Entendeu? É uma coisa que vai gerar natural. O Milton Erickson, ele chamava... Na verdade, ele não utilizava esse nome. Esse nome, eu acredito que foi cunhado pelo Bentley e o Grinder, que chama Pace and Lead. Que é você acompanhar, então conduzir. Posso até estar errado, se foi eles que deram esse termo, mas Sim. eu conheci através deles. E o Erickson utilizava. Não é você liderar de cara. Você acompanha, você entra na onda da pessoa e a partir de então ela te acompanha. Como no judô, ou como no aikido, que a pessoa vai dar um golpe, você acompanha o golpe Sim. dela e utiliza a força dela. Esse é o Pace and Lead. Imagina que alguém chega pra você numa discussão e tá falando alto pra caramba e tal. Se você quebra de uma vez, você provoca outro efeito. Se eu começo a espelhar o que ela tá fazendo e venho graduando, ela te segue. Tem uma técnica que é um pouco mais difícil de fazer e que o Tony Robbins faz. Engraçado que eu descobri essa técnica pesquisando para outra coisa, para dar uma aula. E agora não me lembro o nome do autor dela, que ele estava ali no início da PNL e ele é um psicólogo. Depois eu vou falar o nome para aparecer na tela. Tá, depois bota na tela que psicólogo... Né? I don't understand. Não me lembro. O primeiro nome dele é Dave, mas eu não lembro agora do sobrenome Pronto, dele. Dave, já foi suficiente. O Tony Robbins utiliza essa técnica dele, que ele chama de... A tradução seria um olá inconsciente. O que ele fazia? Eu achei pouquíssimo material sobre ela, não tem nada escrito, e eu vi uma aluna dele falando sobre isso. Ela saiu para jantar com ele,
E ele falou, percebe como é que eu vou fazer, como é que eu vou cumprimentar a atendente. Ela olhou para ele balançou a cabeça, ela balançou a cabeça, ela balançou a cabeça, virou a cabeça um pouco de lado e deu um sorriso. E disse, olá. Ele virou a cabeça de lado e deu um sorriso e disse, olá. Ela abriu um sorrisão e veio. Ele imitou o movimento dela, ele fez exatamente como ela faz. O que está acontecendo com o cérebro naquele momento? Ele entende que é uma pessoa amigável, que ela se comporta como você. O que você busca, o que faz você se interessar por uma pessoa? Uma pessoa que ela se parece com você ou que ela se parece com o que você deseja ser? O que você consome de literatura? Eu gosto muito de história, gosto muito de livro de empreendedorismo, gosto muito de biografia. Biografia. Por que você se interessa pela biografia das pessoas? Eu gosto da história, eu acho que nada mais inspira qualquer outra pessoa ou convence do que uma história contada. Se ela te inspira, o que você está buscando nessa pessoa que foi a obra da biografia? Inspiração. Inspiração para quê? Para que eu conte a minha história. Para que você conte a sua história. E o que mais te interessa nessas pessoas? Como elas conseguiram vencer. Certo. E qual é o seu objetivo? Vencer. Exato. O que você está buscando? Estou buscando me espelhar. Exatamente. Show de bola. Você se conecta com alguém que você quer ser ou alguém que seja parecido. A pessoa é diferente, você não vai se conectar. Ela é completamente avessa ao que você acredita, aos seus valores. Você não vai se conectar. Então, quando ele faz esse movimento, isso é inconsciente. Tem uma descoberta científica que é relativamente recente, que é do neurônio espelho. Você já ouviu falar? Não. Foi feita no meio de uma pesquisa com macacos. Estavam mapeando, fazendo exames tinha aparelhos de imagem conectados aos macacos, e o macaco, quando tinha um estímulo, ele reagia de certa forma. Então, a primeira área do cérebro que mostrava atividade era o visual, até porque ele está vendo, então o visual acendia. E aí ele se movimentava para responder aquele estímulo. Beleza, o movimento era ativado. Por acaso, tinha outro macaco que também estava conectado. E eles perceberam que quando esse macaco daqui se movimentava, também aparecia no outro macaco o movimento. Comportamento aprendido. Não. Aparecia como se ele estivesse se movimentando, mas ele estava parado. Ah, sim. E eles, peraí, o que é isso? Fizeram mais testes. Ele movimentava e o macaco estava parado. E aparecia como se ele tivesse movimentado. Cara, que curioso. Será que com humanos isso funciona? Vamos testar. Fizeram o teste com humanos. Dá um tchau. Apareceu o visual, que ele tá vendo. Desse aqui também estava vendo, tinha visual. Movimento. Apareceu um movimento no outro. Caraca, não, me explica isso direito, velho. Não, mas é porque era mental o movimento? Quando você está fazendo um movimento, isso explica o bocejo. Alguém boceja, você boceja de volta? Aham. Na sua cabeça você está fazendo aquilo. Tudo que você está vendo na sua cabeça... Você já projetou. Já aconteceu que você está assistindo uma luta ou um jogo e você fica querendo chutar junto com o cara? Sim. Na sua cabeça você está reproduzindo aquilo. Então, enquanto eu estou vendo alguém se movimentar, os meus neurônios espelho estão se conectando com aquilo. Olha que show. E isso gera essa conexão. Por isso que o espelhamento funciona. Porque você ativa o neurônio espelho da pessoa. Eu posso espelhar tanto fisicamente, e ela vai entender que aquela pessoa é amigável, porque ela está se comportando da mesma forma. Se eu falar no mesmo tom, você vai encontrar algo em comum. Isso é feito de forma inconsciente, mas eu posso forçar esse inconsciente. Da mesma forma que eu posso encontrar qualquer coisa em comum. Que pode em Tipo comum. quando você tem um vizinho que você nunca falou com ele na vida, mas um dia você viaja para Caldas Novas e vê, você... Aí virou melhor amigo. Por quê? Porque vocês Porque isso é uma coisa comum. Você está conversando com alguém, aí ele conhece uma pessoa que você... conhece fulano, caramba! Aí pronto, você tem um assunto em comum. O cara vai pra balada e começa a perguntar, sei lá, que tipo de música você gosta? Onde é que você frequenta? O que ele tá buscando? Uma coisa em comum. Uma coisa comum. Isso é essa busca perguntando. Perguntando e buscando. E tendo um interesse genuíno, porque a pessoa percebe isso. Só que o espelhamento que eu utilizei não foi esse. Eu falei que existe esse espelhamento. O espelhamento que eu utilizei foi repetindo as suas palavras. Verdade. Num tom de pergunta.
Que essa é a técnica que o Chris Voss ensina. Agora eu já não me lembro mais o que você disse, e eu repeti as suas 2 últimas palavras num tom de pergunta, e aí o que você sente? A necessidade de ser entendido. E aí você fala mais. Além disso, no seu inconsciente, o que é provocado? Essa pessoa tem um interesse genuíno. Ela tá prestando atenção, porque ela disse exatamente o que eu disse, então ela tá interessada pelo que eu quero dizer, e eu quero que ela entenda. Então, isso vai provocar na cabeça dela essa necessidade. Teve um dia que eu resolvi testar isso. Um amigo meu estava ministrando um curso de hipnose e eu fui lá para falar sobre um coworking que eu tenho para alugar para os alunos, para os futuros terapeutas. E teve um intervalo e aí tinha uma aluna que ela estava com uma dúvida, ela queria falar com o professor. Aí eu resolvi conversar com ela, até porque eu queria treinar. Uhum. Eu tenho uma coisa, quando eu começo a aprender coisas Sim, novas, eu tudo resolvo é treinar prática. aquilo de alguma forma. Uhum. Daí, eu vi que ela estava com dúvida. Eu falei, posso te ajudar? Ela falou, não, eu queria falar com o Guilherme. Guilherme era o professor. Eu queria falar com o Guilherme. Eu falei, você queria falar com o Guilherme? Ela, é que, na verdade, eu queria um atendimento. Eu falei, atendimento? Ela, tem alguns problemas que eu acho que ele poderia resolver. Que tipo de problema? São coisas que eu tenho em relação a algumas crenças. Eu falei, em relação às suas crenças? E aí ela conversou comigo por 2 horas, ela esqueceu da aula, e no final ela falou, cara, eu conversei com você aqui, o que eu não falei pro meu analista durante 2 anos, e eu sim me senti tão à vontade, aconteceu. Aí ela foi explicar o que ela achava, coisas do universo, de Deus, não sei lá do que era a maneira como ela tinha de explicar. Só que fui eu que forcei aquilo. Eu estava interessado em conversar com ela, eu ajudei ela naquele momento, aí eu já entrei na parte da PNL para quebrar Claro, crença. sim. E só que para extrair o que ela tinha a dizer, eu usei técnica, usei espelhamento, e tem outra técnica que a gente chama de label, que a gente dá um nome à sensação que a pessoa está sentindo. Eu fui espelhando Colocando. E dando nome. Espelhando e dando nome, sim. e ela foi falando, e eu usando o que ela estava falando, dizendo exatamente o que ela sentia. É tipo o vendedor, que você chega, fala de alguma coisa de uma forma e ele repete com outras palavras, ou mesmo com as suas palavras. Caramba, é isso que eu queria. Claro que é. Eu usei suas palavras. A realidade é que o cliente, ele tem uma necessidade de ser compreendido. Exato. E o vendedor que compreende, ele consegue solucionar e, consequentemente, vender. Porque, afinal, o vendedor quer vender. Agora, se você não compreende e não entende, você não vende. É o fato. Vamos falar um pouquinho sobre a técnica de rapport? Nós já estamos nessa troca de ideia de quase 1 hora e pouco, já quase 2 horas. Né? Caramba, o papo é bom, né? Eu adoro conversar. Gente, eu nasci para fazer esse negócio aqui, viu? Eu amo. Bora falar sobre rapport? Porque rapport é uma técnica que é famosinha, né? Famosinho, o treinador novo ou o gestor novo falando, você tem que ter rapport com o cliente. Você tem que ter rapport. Mas afinal de contas, que desgrama é essa? Porque geralmente a gente fala rapport, tem um pouquinho do espelho, tem um pouquinho de você saber o que tem a ver uma coisa com a outra, mas existem casos, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu torço pro Vasco e o meu cliente chegou com a camisa do Flamengo, né? Embora não sou essa coisa assim com futebol, não, mas um exemplo. Eu tenho um viés político, o meu cliente tem outro viés político. Eu tenho eu tenho um pensamento relacionado com a minha vida totalmente diferente. Eu tenho uma religião totalmente diferente, mas eu preciso de me conectar com ele de alguma forma. E aí entra o tal desse rapport, Fernando. Me explica. Rapport é uma palavra francesa que significa trazer de volta. Algumas pessoas traduzem como empatia, eu não enxergo como empatia. Empatia você tá nos sapatos. E empatia tem uma conexão, né? Sim, ela também é uma conexão. Mas a empatia é você meio que entrar no lugar do outro. É importante pro rapport? Pode ser, mas não acho que ela que se traduza dessa forma. O rapport é mais uma conexão profunda. Que, como eu estava dizendo, você se interessa por quem se parece contigo ou se parece com o que você quer, com algo que você queira, com o que você queira se tornar. Então, no rapport é você buscar essa conexão. Seja conversando, tem
3 perguntas que você pode fazer para gerar rapport sem precisar ter que imitar ou fazer esse tipo de coisa. Olha para a pessoa e se pergunta: o que essa pessoa tem de interessante? E pode ser qualquer coisa. Cara, o óculos dele é interessante. O que essa pessoa tem que eu não tenho? Por exemplo, você podia olhar para mim e pensar: ele tem cabelo. Pois é, eu tenho, na lateral. Eu raspei hoje. Ele tem cabelo e eu não tenho. Ele tem barba. Pô, ele tem barba, eu gosto de barba. É. E por que você vai se fazer essas perguntas? Porque você vai estar gerando um interesse genuíno. Eu quero ver se eu consigo me conectar. Você já entrou numa loja e o cara nem olhou pra tua cara? Ah. O cara não tem interesse, não vai ter rapport. Já aconteceu várias vezes de eu entrar na loja, o cara tá ali no computador e nem olhar pra minha cara, eu vou embora. Se eu me sentir... Gente, eu falo, às vezes eu compro produto ruim. Às vezes eu compro produto ruim porque eu já comprei a venda, eu já comprei o atendimento da pessoa. Uma vez eu entrei numa loja e não tinha a roupa que eu queria, mas eu falei, não, eu tenho que comprar alguma coisa. E eu comprei uma camiseta porque a pessoa me atendeu tão bem que eu falei, cara, eu tenho que comprar. Terceira pergunta é o que nós temos em comum. Você achando esses pontos, você vai criar o rapport e vai ser aquele momento onde desliga o mundo e você está ouvindo só a pessoa. Esse momento você tem um rapport. Outra forma de criar rapport, conversa com a pessoa como você conversaria com alguém que você já conhece há muito tempo. Eu falava, na época que ia pra balada, eu falava com os amigos, cara, gera essa confusão na cabeça da mulher. Fala com ela de uma forma como se ela vai... Cara, de onde é que eu conheço? E era engraçado que elas ficavam tipo... Porque ele chegava falando, claro, você não vai chegar pegando, fazendo Sim, coisa... lógico. E você vai quebrar o rapport. Uhum. Não, é só a sua linguagem. Você vai falar num tom, eu falo que é o tom do burro do Shrek. Que... Ele é um tom pra cima. A entonação que ele utilizava é uma entonação buscando rapport. É a entonação que, quando você é pequeno, fala, pô, tia, deixa vou criar o nome do menino. Ô, tia, deixa o Pedrinho dormir lá em casa hoje. Olha o tom que você está usando. Pra cima. É o tom que você utiliza com pessoas que você já conhece. Então, lembra daquele cara que liga pra tua casa do telemarketing? Ele não usa esse tom. Ele liga no teu celular e fala assim... por favor, senhor Fernando, eu penso, você é idiota? Você tá ligando no meu celular e perguntando se... Confirma seu CPF para mim, por favor. Eu falo com o Fernando, que número você ligou? E num tom que não é esse tom buscando rapport. Não parece uma pessoa que vai me solucionar um problema e não parece uma pessoa que eu conheço. Não vai ter rapport. Diferente de eu te ligar e falar... Oi, Londe, aqui é o Fernando. Você fala, pô, me conhece? Quem? Peraí. Você já vai provocar essa sensação de Quem é que você tá já... falando? Ah, isso aí, né? Você já provoca uma sensação diferente do que se eu falar num tom de alguém que não te conhece. Então, quando você fala com a pessoa numa maneira... Claro que você vai adequar o nível de fala. Se for uma conversa mais formal, você não vai falar como aquele teu brother, dá um tapa nas costas dele. Ah, filha da puta. Fala, Mas você pode falar de uma maneira que dê essa ideia de que a pessoa já te conhece. Isso também vai ajudar no rapport. Essa técnica do espelhamento, de repetir as últimas palavras, cara, ela é fantástica. Ela faz um... Cara, você não tem ideia. Nesse dia foi a minha prova que eu falei, caramba. a parada funciona. Funciona absurdamente. Quando eu demonstro nos cursos, a princípio eu digo o que eu vou fazer e todos eles falam depois. Quando eu faço um teste, eles falam assim, cara, eu jurei que não ia dar certo, porque eu testei. Porque na minha cabeça eu falei, não, eu vou fazer de um jeito aqui que não vai funcionar. Mas a maneira que você vai falando e convidando essa pessoa a te responder, ela fica... Inteirar. Ela quer falar mais. E você tá falando a língua dela. Lembra do neurônio espelho? Você tá falando no mesmo tom, você tá repetindo as palavras dela. Você tá dizendo para ela, eu sou amigável. E ela... Pode se abrir para mim que... Exato. Aí existe essa conexão. Cara, sem rapport não existe negócio. Cara, ó, você falou uma coisa interessante e sabe uma dica que eu daria hoje para vendedor? Seja técnico. Você tem que ser técnico, mas seja natural na sua técnica. É a mesma coisa que você falou do atendente de telemarketing. Eu posso até receber uma cobrança, eu vou ignorar. Mas se a pessoa ela me abordar de uma forma diferente, natural, eu pelo menos ouvir, eu vou. Ontem eu estava falando isso, eu estava com o pessoal de uma captação, eu falei assim, gente, vocês estão... Liga para mim. No meu treinamento eu falo. Quero ver como é que vocês estão ligando. Liga para mim. Olá, senhor Fabrício. Moça,
Aí eu viro pro captador e falo, desse jeito, eu já vou te ignorar. Você não vai ignorar também? Agora me trata. Ser técnico é isso, é você conseguir explorar, igual você fez comigo. É você conseguir explorar a técnica de maneira natural. Beleza, na minha cabeça eu estou processando. Pô, eu vou gerar uma escassez aqui. Vou construir uma autoridade, mas vou fazer isso de forma natural, na conversa. Você sabe como é que você faz para conseguir fazer com que isso seja natural? Sim. Sim? Não, sim, não, não. Sim, Sim ou não, porra? Sim, não, pô. Foi mal. Sim do verbo não. Sim do verbo não. Sim no Chaves, sentido de né? não. Sim. Pergunta de novo para a gravação. Não, isso ficou bom, velho. Tá natural. Tá natural. Existem 3 estágios do aprendizado. Tem aquele momento onde você é ignorante, você nem sabe que é ignorante. Então, é ignorância inconsciente. Vou dar um exemplo disso, um exemplo que eu tive, e aí eu gosto muito de utilizar isso nas aulas. Eu fui, na época da pandemia, eu precisava fazer exercício, não ia para academia, então eu contratei um professor de boxe, que ia lá para casa. Como eu já treinei karatê há muitos anos, eu sabia como socar, eu sabia me posicionar, eu sabia andar no ringue. Uhum. E ele falou, caramba, você já tem a manha, você já tem uma ideia disso aqui. E quando eu errava alguma coisa, por exemplo, no karatê você não tem, você até tem, mas não utiliza muito soco cruzado. Então não era natural para mim dar um cruzado, dar um upper. Era jab direto só. Quando eu tive que fazer o cruzado, não saía perfeito como ele esperava. Mas eu sabia que estava errado. Por quê? Porque a minha ignorância era consciente. Se você chega para alguém que nunca treinou boxe na vida, ele vai socar parecendo um lango-lango, uma coisa horrível, assim, parecendo um boneco do posto. E ela não sabe que está errada. Ela não sabe nem errar. Inclusive, na física, eles têm... a pior ofensa é você dizer que a pessoa não consegue nem estar errada. É tão absurda aquela teoria que ela não consegue nem estar errada. Então, a pessoa que está nesse primeiro estágio, que é a ignorância inconsciente, ela não sabe nem que está errada. Ela não tem como melhorar, porque ela não... Ela não sabe o que está errando. Exatamente. É a pior besteira que você pode fazer para contrata um cara para ser vendedor e acha que é natural. Vende aí. Ele não vai saber nem o que está errado. Talvez ele tenha algum processo natural e tal que ele vai utilizar, mas o que está errado ele não sabe que está. Talvez ele leve muitos anos para entender, observando, mas vai dificultar o processo. Então, primeiro estágio, ignorância inconsciente. Quando eu fui dar meu cruzado lá, eu estava na ignorância consciente, eu sabia o que estava errado. A partir de então, eu poderia aprimorar, eu poderia corrigir. Aí vem outro ponto, que é a competência ou a habilidade consciente, que é quando você tem que pensar para fazer. Quando você vai dirigir a primeira vez, se você nunca teve contato com o carro dirigindo, nunca se interessou por aquilo, você não faz ideia de como você vai fazer. Daí o cara da autoescola fala, não, pisa na embreagem, passa a marcha, tira o pé devagar, vai acelerando. Com o tempo você fica pensando o que você tem que fazer. No terceiro estágio, que é a habilidade inconsciente, você não pensa, você só faz. Mas você só chega nesse estágio praticando. Então, eu tenho a técnica, eu sei que quando eu vou usar, eu sei que aquele momento é o momento de eu utilizar a técnica, mas eu tenho que ficar pensando nela. Ela não é automática. À medida em que você pratica, ela se torna automática. Então você vai ensinar a técnica da escassez. No começo ele vai pensar, cara, como é que eu vou fazer? Ele vai decorar um script, ele vai ficar pensando no momento onde ele vai utilizar. Cara, com o tempo, ele não consegue errar mais aquilo. Um dia eu estava conversando com um amigo meu, um antigo... Ele era meu nutricionista e mantenho contato até hoje com ele. Ele é faixa preta de jiu-jitsu. Aí ele postou um vídeo... Como é que é o nome dele? Samuel? Não, é Fernando. Fernando? O meu nutricionista é faixa preta de jiu-jitsu. E aí ele postou um vídeo dele dando um estrangulamento, que chama loop choke. Aí eu falei, cara, encaixou o loop choke. Ele falou, eu não sabia nem que esse era o nome. Eu falei, é o nome que deram aí. Eu luto jiu-jitsu, não sabia que era o nome. Aí ele falou, cara, isso aí sai até sem eu querer. Natural. Exatamente. É a habilidade inconsciente. Ele não precisa pensar pra fazer aquilo. Ele falou, cara, às vezes eu nem quero. Aí eu vi, foi. É tão automático que sai. Eu também treino jiu-jitsu e por conta de algumas estratégias da própria PNL, de convicções que eu tenho na vida, eu prefiro, em vez de eu ter várias posições e várias coisas para eu fazer... Fazer o básico. Na verdade, eu me especializo
Uma algumas posição. coisas que eu sei que vai É funcionar. igual o cara que é bom em triângulo e... Putz, Exato. que ódio, meu Deus do céu. Tem um cara que eu acompanho há muito tempo, que é o Bernardo Faria. Que aí, no dia que ele falou, cara, eu tenho um jogo de gordo, eu falei, é meu. Ele faz 2 posições, 3 na verdade. Ele joga de meia guarda e tem uma passagem que é a especialidade dele. Eu lembro uma vez uma narração de uma luta dele, ele falou assim... Você gosta de jogar passando? Eu passando nessa posição dele De meia? e de meia guarda. Eu jogo de meia passando. Você entra Só na que meia eu pra sou... passar. Entro na meia pra passar, mas é porque também eu sou pequeno, né? Então não tem jeito. Por baixo eu jogo de meia, por cima passando nessa posição É, dele. Que mas ele eu só chama jogo de pra overhand. raspar e passar. Aí o narrador falou assim, todo mundo sabe o que ele vai fazer, mas não consegue parar. E eu falei, cara, é isso que eu vou fazer. Então, tem 2 anos que eu treino... Claro que eu treino outras coisas, mas eu faço a mesma coisa. E hoje é natural. O cara começou a entrar ali, eu entro na posição. O cara vem pra guarda, eu vou pra profunda. Porque eu treinei isso excessivamente e chega no ponto que é natural. Às vezes eu quero treinar outra posição, mas caramba, quando eu vi eu tô... Já tá encaixado. Porque entrou no meu processo inconsciente. É habilidade inconsciente. Então... A habilidade, então, só pra me entender, a habilidade inconsciente, ela é forjada na habilidade consciente no treinamento. É isso. Exato. A habilidade consciente é quando você já sabe o que tem que fazer e você pensa pra fazer. A inconsciente, você faz. Você não sabe como, Mas passou pela outra. tem que ter passado. Entendi. Assim como eu ensinei para os meus alunos como é que eles fariam para responder as questões. Se eles treinarem aquilo bastante, vai estar na habilidade consciente. Com o tempo, eles vão ver a questão e pum, vai vir um mapa na mente deles. É inconsciente. É inconsciente para você lembrar do livro e lembrar de como você marcou. É uma habilidade inconsciente. No começo, você treinou aquilo. Você tinha que pôr que estava. Imagino que você tenha feito isso. Sim. Hoje em dia está inconsciente. Hoje em dia eu não preciso pensar... O gatilho tá mais rápido. Exato, eu não preciso pensar para a pessoa estar me falando uma coisa e eu repetir as 2 últimas palavras dela para forçá-la a falar mais. Eu não preciso fazer isso, é natural. Eu não preciso ficar pensando o que eu vou captar no que ela está dizendo para eu usar aquilo em algum momento. É natural para mim. Eu não preciso mais me forçar a ter uma escuta ativa. Durante a conversa, a gente tem 4 elementos aqui. Eu estou conversando com você, mas você tem o seu diálogo interno e eu tenho o meu. Se eu ficar prestando atenção no meu diálogo interno, eu perco o que você está falando. O raciocínio. No começo eu tinha que ficar me concentrando para não ir embora aqui no meu diálogo interno. Hoje não, de tanto fazer isso é natural. Eu não estou aqui conversando com você, em algum momento pode até acontecer. Opa, volta. Mas o natural é de eu estar presente no momento. Cara, você pensa assim... Nada a ver aqui agora. Por exemplo, você está falando sobre esse negócio de você controlar o pensamento. Eu tenho um pensamento aceleradíssimo. Então, por exemplo, eu tô conversando com vocês, estão falando argumento, eu tô, caraca, mano, camisa do bicho da Aramis, caramba, Aramis no shopping, caramba, o shopping tá longe, né, caramba, 60 quilômetros, caramba, como 1 quilômetro é cabuloso, quilômetro é 1000 metros, pô, 1000 metros, não sei o quê. Rapaz, que fome, não tem uma coisa... E é exatamente isso? Sim. Porque o cliente também é assim. O cliente às vezes tá olhando para você, está argumentando, o cliente tá... Pelo amor de Deus, vai logo, chega direto ao ponto. Como é que você mantém? Você tem que, primeiro, tem que ter o rapport, porque se não tiver, ele vai... E o que provoca esse estado presente, ele ter esse interesse, é a dopamina. A emoção. É uma emoção emocional. Ele se interessar pelo que você está falando. Você falar de uma maneira que se encaixe em como ele está falando. Se você for falar do seu mundo, por exemplo, o cara chega falando que quer um carro seguro, econômico, que não dê trabalho, que a manutenção seja barata e que seja confortável. Pronto. Em termos de sentido, esse cara está sendo sinestésico, porque ele falou de conforto. Sim. Ele não falou de visual, ele não falou de som, falou de conforto. E ele está buscando comprar fugindo de uma dor. Porque ele não quer que estrague, ele quer que seja barato, quer que seja econômico. Então, a dor dele é financeira. Daí você vai oferecer um carro bonitão que bebe. Ou, sei lá, um carro... Pode até ser um carro econômico, mas você vai falar dos atributos visuais daquele carro. Cara, ele dificilmente vai se interessar, porque ele jogou na tua cara o que ele queria e você tá falando de outra coisa. Você já leu o livro Comece pelo Porquê? Claro. Comece pelo Porquê fala muito exatamente isso, né? Sim. Pô, o cara chega,
vai comprar um carro, ele tem 3 filhos e você oferece uma Ferrari. Ele pode até ter condição de comprar a Ferrari, mas a Ferrari nunca vai ser a solução para o problema dele. Nunca vai curar a dor dele. Porque você não entendeu o valor dele. E o importante, quando você entende o valor dessa pessoa, e o valor e o critério para satisfazer aquele valor, quando você entende isso, você diz exatamente o que a pessoa queria. Eu tava dando aquele exemplo da aula, e como a gente fez igual na história que você contou aí, Sim. da Aramis, shopping, Você viu, você vai, né? comida. Aham. Aconteceu a mesma coisa na nossa conversa. Eu tava falando que eu fui explicar para eles sobre isso, daí eu perguntei se alguém tinha algum problema. Como era uma turma de terapeutas, eu tava ensinando a vender o processo. Aí o cara falou, não, eu tenho ansiedade, eu sou, além do meu trabalho corriqueiro, eu também sou trader, e eu tenho ansiedade. Nossa, o cara é ansioso e trader. Mas a ansiedade, lembra que eu falei de nominalizações, quando você dá um nome a um processo? Sim. A ansiedade não é a mesma coisa para todo mundo. Então, Entendi. Você vai entender isso perfeitamente agora. Ele falou, eu sou ansioso e sou trader. Eu faço trade e fico ansioso, então eu quero resolver isso, a minha ansiedade no trade. Cara, eu poderia pensar que ele ficava com frio na barriga, ou que ele não sabia a hora de entrar, ou entrava na hora errada. Era o que, naturalmente, eu pensaria pela experiência que eu tenho. Mas pouco importa a experiência que eu tenho. Eu quero saber dele, não é de mim. Sim. Tô atendendo a ele, não a mim. Então, folha branca. E aí, eu falei, tá, ansiedade em relação ao trade. O que eu tô fazendo? Repetindo as palavras dele. Aí ele falou, mesmo que eu já tenha batido minha meta, eu quero continuar. Você quer continuar? Eu sinto uma necessidade. Que tipo de necessidade? Cara, é aquela adrenalina. É aquela coisa de saber o que você tem que fazer, mesmo dando errado. Tá lá na morte e na vida. Paraquedista. Aí eu falei, tá, então se trata de um sentimento, ele mas e o dinheiro? Ele, não tem a ver com dinheiro. Ou seja, apesar de ser o trade e dele estar fazendo aquilo, não tem a ver com isso. Aqui eu estou utilizando o metamodelo. Ele me falou de uma coisa. O metamodelo consiste em você tirar do geral e levar para o específico, para entender exatamente do que a pessoa está falando. Quando ele fala ansiedade, cara, isso é uma nominalização. A gente fala que a nominalização ela é uma deleção, ela é uma omissão. Você está omitindo alguma coisa nisso. Porque se é um termo geral. Como é um termo geral, eu estou emitindo o processo. Por exemplo, faz um bolo. Cara, fazer um bolo não é pegar um negócio, que tem um bolo. Não, você tem um processo por trás daquilo. Então, se entender esse processo da pessoa, você está tirando do geral e levando para o específico. Entendeu realmente o que é aquilo. Eu não sei o que é ansiedade. Como é que eu vou oferecer para ele algo exclusivo para ele se eu não sei. Eu poderia achar que o problema dele era não saber a hora de entrar ou se ficar nervoso. E aí eu vou oferecer para ele uma solução para isso, sendo que não era isso que ele buscava. Nem ele sabia o que ele buscava. E aí o que eu estava buscando era entender esse profundo do que ele dizia. Aí ele falou, não, é sobre o sentimento. Ele, cara, a sensação que eu tenho é como se eu fosse um peão de rodeio, que você está em cima do touro, você tem que ficar 8 segundos, você sabe como fazer aquilo, mas você não sabe o que vai acontecer. Isso me gera essa emoção. E é isso que eu busco. Caramba, meu Deus, tudo a ver agora. Aí, como eu estava explicando, como é que eu venderia isso? Eu falei, cara, por trás de todo comportamento que se tenha, existe uma estratégia. Você tem um processo mental para chegar nesse ponto, de esperar se sentir dessa forma. Só que o que você sente acaba às vezes te frustrando. Porque você queria ter aquele autocontrole que é importante para você, claro, mas você quer sentir essa emoção. Mas você não sente essa emoção enquanto você está fazendo trade? Ele, sinto. Tá, então por que ter ela a mais e sentir mal no final? Ele, eu nunca tinha pensado nisso. Pois é. Da mesma forma que você tem estratégia de parar outras coisas, você pode ter uma estratégia para parar isso. Para que você se sinta bem, tendo sentido essa emoção e parado aqui. Entendendo que é possível fazer isso. Você gostaria de resolver esse problema comigo? Ele falou, claro. Eu falei, pronto, é isso que vocês vão fazer. Entender o que o seu cliente está te dizendo e dizer para ele o que ele disse e no momento de mais emoção, você vende. Exatamente. Bom, vamos trazer para o básico. O cliente chegou,
eu quero uma camiseta, você faz as perguntas, camiseta como? Eu quero, se você chegou no final e eu quero uma camiseta de malha, P, da cor branca, porque eu vou no aniversário da minha filha. É o ponto, né? Entender o comportamento, o que ele quer e o sentimento, né? Porque tá de trás. Sim, e não ficar, Sensacional, e não cara. ficar inferindo. Colocando. Porque É. não é o que eu quero, o que a pessoa quer, não é a minha realidade, é a dela. Posso olhar para a pessoa e imaginar um monte de coisas e talvez ele não tenha nada a ver com aquilo. Pronto, olha a visão. Na sua venda, você não coloca, você tira. Colocar é quando você bota a objeção para poder plantar algo. Tirar é quando você pergunta e você vai colher o comportamento, o pensamento e, de fato, aquilo que o seu cliente quer. Exato, você está entregando a solução. Pronto. Você é um resolvedor. Na verdade, você não é um resolvedor de problemas, você é um criador de problemas. Você Exatamente. Tá mostrando para ele qual o problema dele e que solução você vai dar. Cara, ó, na nossa pauta aqui, tem tanta coisa que eu não entrei que a gente precisa de entrar. Vamos ter que ter um segundo round. Mas pra gente caminhar pro final aqui, vamos conversar sobre como ter foco em 2 minutos, que foi o tema do seu último vídeo. Galera, para você achar o Fernando, eu vou falar pro Fernando dizer daqui a pouco aí, eu vou deixar na descrição aí os lugares onde você acha o Fernando, tanto no YouTube quanto no Instagram. Mas o Fernando subiu um vídeo essa semana que ele falou sobre como ter foco em 2 minutos. Então eu quero que ele fale em 1 minuto como ter foco em 2. Não, mas diz aí, como ter foco em 2 minutos? Na verdade, parecia até um clickbait ter foco em 2 minutos, porque na verdade é uma técnica, que não fui eu que inventei, é uma técnica de 2 minutos. Quando você fala sobre uma tarefa qualquer, quando você decide, eu vou aprender inglês, ou sei lá, vou aprender guitarra, o que quer que seja. No começo, quando você faz isso, geralmente você toma essa decisão quando você está no estado de emoção. E a sua motivação é essa emoção que você está sentindo. Você se vê daquela forma, já tocando, já fazendo aquela coisa. Beleza, vou fazer, eu vou emagrecer, o que quer que seja. E aí você toma essa decisão. Só que você está vendo essa tarefa e você não está vendo o que tem por trás, o que você precisa fazer. Quando você começa a fazer, você percebe que aquilo talvez seja muito maior do que aquilo que você esperava. Achou. E aí a primeira porrada, como diria Mike Tyson, né? Todo mundo tem um plano até tomar um soco. Todo mundo tem estratégia até tomar um soco. Aí você tomou o soco, você foi, caramba, é maior do que eu imaginava. E agora? Aí você começa a ver um monstro. Só que esse monstro, ele não é uma coisa só. Ele é composto por vários monstrinhos, por várias coisas pequenas. E essas coisas pequenas talvez eu consiga resolver. Então, se eu quero aprender inglês, não é uma coisa só. Mas eu posso aprender uma palavra. Mini hábitos. Exatamente, mini hábitos. Aquela história agora a palavra fugiu, acho que isso é o Covid. Cara, você teve Covid? Tive. As palavras vêm, eu fico olhando aqui para a imagem, mas a palavra some. Rapaz, eu tenho a mesma coisa, só que o meu negócio é área comercial. E aí vai dando uma acabada com a mente, né? Agora vem, quando você falava, eu fiquei buscando a palavra. Você fica plantando. Vai, manda. Disciplina. Certo. Todo mundo fala, você tem que ter disciplina. Cara, na verdade, a disciplina ela é importante só até que você construa o hábito. Quer dizer, ela é importante de uma forma geral, sim, mas não dessa forma, tem que ter aquela disciplina do samurai. Não. O que resolve de verdade é o hábito. Porque com o hábito, você simplesmente faz. Por exemplo, já deve ter acontecido de você... acabou a luz na sua casa, você foi no banheiro e pum. Sim. Ou você tá indo para um lugar que é um caminho parecido com algo que você já faz, e aí em vez de você seguir o caminho que era para você, você vai pro caminho do trabalho. Caminho do trabalho, sim. Porque isso é o hábito. O hábito, ele é físico no cérebro. Existe uma área do cérebro chamada gânglio basal, onde se instala o hábito. E ele é composto por 3 pontos, que é a deixa, ou gatilho, a ação e a recompensa. Você tem nesses 3 pontos, você constrói um hábito. Então, quando você construir o hábito, você simplesmente faz. Você vai ter muito menos aquela voz na tua cabeça que é muito sedutora. A minha eu chamo de Clóvis. Legal. E, cara, não dá pra brincar com o Clóvis. Se eu der muita ideia para ele, eu acabo sendo seduzido e não vou fazer. Quando você desenvolve o hábito, você consegue fazer. O hábito ele é desenvolvido com o passar do tempo. Se você olhar para aquela tarefa como um todo, ela parece muita coisa.
Mas se você olhar para uma coisa pequena, tá, tipo, a pessoa quer começar a estudar, pô, preciso estudar 4 horas por dia. Cara, se você olhar para o relógio e pensar, cara, não vou ter que estudar 4 horas, é muito tempo. Mas 2 minutos? Não, não é. Então você começa. E aí uma vez que você já tá ali, pô, já tô aqui mesmo, agora eu vou ficar. Eu lembro quando eu era pequeno, às vezes ia lavar o pé, aí, não, eu lavei o pé, agora eu vou tomar banho. Sente aquele quentinho da água, você fala, rapaz, vou tomar banho. Exato, você já tá ali, então você faz. Então você utiliza essa estratégia de olhar para a tarefa como algo menor, que, cara, só vou fazer 2 minutos. Você já tá ali e você faz. Com o tempo você desenvolve o hábito. Desenvolvendo o hábito, você não precisa ter mais aquela guerra mental. Eu desenvolvi o hábito recentemente de ir para academia cedo. Eu deixo meus filhos na escola e vou para academia. 7h30 eu tô na academia. Eles estão de férias. Cara, tem mais ou menos 1 ano que eu não faltava. Tipo, eu ia à academia de segunda a sexta, pulava sábado e domingo. Eu fazia isso todas as vezes. Essa semana eu fui só 2 vezes. Por quê? Porque fugiu do meu hábito. Como meus filhos não estão indo para a escola, eu acordo e aí o que consistiu o hábito? Qual era o gatilho? Deixar eles na escola. Deixei eles na escola, automaticamente, se eu soltasse o carro, ele ia sozinho para academia. Não tá tendo esse gatilho. Não tem o gatilho, não é o mesmo hábito. E desconstruir um hábito bom é muito mais fácil do que construir. Não, perdão. Desconstruir um hábito bom é muito mais fácil do que construir um hábito ruim. Você concorda? Desconstruir um hábito bom. Construir um hábito ruim é muito mais fácil. É isso. Do que você manter um hábito bom. Agora ficou claro? Você não concorda? Vamos lá. Na verdade, não faz diferença para o cérebro o que está acontecendo. Porque o importante é o gatilho. O gatilho, o comportamento, recompensa. Você tendo isso, você cria o hábito. Que é aquele livro, O Poder do Hábito. Exatamente. E o hábito, ele fisicamente, ele fica na área do cérebro chamada gânglio basal. Ele fica lá. Ele não morre. Você até consegue enfraquecer o comportamento, mas o hábito fica ali. Tanto é que, por exemplo, a pessoa quer parar de fumar. Mais ou menos, salvo engano, depois de 100 horas sem fumar, a pessoa ficou sem fumar durante 100 horas. Parece que estou falando de velhas, né? Depois de 99 horas. Para não dar muito, né? Já não tem mais nicotina no corpo. Então, o que fica ali é o hábito. É o hábito de... Porque a pessoa fuma porque tomou um café, ela fuma porque almoçou, ela fuma porque fumou. Então, ela tem vários hábitos que estão associados àquele comportamento que vem a recompensa. Aquela sensação que ela tem depois é a recompensa. Isso é difícil de você mudar, porque a pessoa vai continuar comendo, ela vai continuar tomando café, ela vai continuar fazendo várias coisas que vão acionar aquele gatilho. E isso que é difícil. Tem como você trocar a ação de fumar por outra coisa. Satisfazer aquela ação que te traga algo parecido. Então, dessa forma, você meio que modifica o hábito, mas você não consegue destruí-lo. E para criar, sendo ruim ou sendo bom, desde que você pratique aquilo diversas vezes, acaba se tornando um hábito. Então, estava te contando da história da academia, para mim é muito mais difícil eu ir em outro horário, porque eu entro naquela parte que o Clóvis fica dizendo, não, cara, daqui a pouco você vai. Não, mas você tem que fazer esse negócio aqui. Pô, tu não, vai mais à tarde tarde? você vai. Pô, à tarde você vai. Pô, não fui. De manhã não acontece. E eu não tenho que fazer esforço, porque é o meu hábito. É o natural. Deixei os meninos na escola e vem, pum, agora academia. Pronto, eu vou, resolvi. Grande parte do meu dia já está pronto. E isso vale para o estudo, para o conhecimento também. Para tudo. Tem um livro fantástico que fala sobre isso, que chama A Única Coisa. Recomendo muito esse livro. A única coisa? A única coisa. Me manda depois ele, eu quero... Ele fala sobre, como diz o nome, você se focar em uma coisa só. No que... Aí ele cita o princípio de Pareto, que 20% das suas ações são responsáveis por 80% dos resultados. Então, essa única coisa é a coisa mais importante que você precisa fazer. Daí ele fala que você vai se focar no que é preciso para construir esse hábito. Uma vez ele feito, você vai fazer aquilo naturalmente. Você não precisa pensar em várias coisas. Não, pensa nessa única coisa. O que eu quero construir? Tá, é isso aqui. Eu vou me focar nisso aqui. E vai funcionar dessa forma. Outra coisa interessante que ele fala sobre produtividade nesse livro é na importância de você ter uma lista do que não fazer. A gente muitas vezes faz a lista do que fazer. Uhum. Tá, mas
tem um monte de coisa que te impedem de fazer aquilo, que são as coisas que você não deve fazer. São aquela que geralmente são coisas que fazem parte do seu hábito. Tipo, o cara vai começar a estudar e aí ele diz, não, mas peraí, eu vou olhar só um negócio aqui no YouTube. De tanto ele entrar no YouTube, ver uma informação, gera uma sensação boa, ele vê outro link, clica no outro link, clica no outro, vê sobre a vida de alguém, eu vou olhar no Instagram, olha no Instagram, aí ele chega lá no Instagram e nem olha isso, ele vê outra coisa, já esquece o que ele estava fazendo e vai ver outra coisa. Cara, quando ele vê, passou 2 horas. Então, o que ele não deveria fazer? Não entrar no YouTube antes de começar a trabalhar. Cara, essa é a minha regra. Então, faça isso, você não vai acionar aquele gatilho, porque você faz naturalmente. O hábito, você não precisa ficar pensando para você fazer. O livro Poder do Hábito, eles tem uma história do Eugene, não sei se você lembra. Sim. Que uma bactéria tinha comido parte do cérebro dele. Que ele dava volta, né? Exato. Aí disseram pra ele que ele precisava se exercitar. Disseram pra esposa dele, né? E ela começou a fazer caminhadas com ele. Como eles tinham morado... Na frente de um negócio de caminhada, que era... Sim, eles tinham se mudado. Ela começou a fazer esses caminhos com ele e um dia perguntaram pra ele, qual o caminho pra sua casa? Ele falou, não sei. Da mesma forma que ele não sabia onde estavam os biscoitos, mas ele sentia fome, ele pegava. Isso era eles não entendiam como. O gatilho que desperta a ação, né? Gatilhos para ação. Exato. E aí, teve um certo dia que ela esqueceu do horário da caminhada, ela se distraiu, e quando ela foi procurar o Eudine, ele tinha sumido. Falou, cadê o Eudine? E aí, saiu desesperado, porque ele não sabia voltar para casa. A memória de curto prazo dele não existia mais. Então ele conversava com a pessoa, daqui a pouco ele não lembrava. A única vantagem é que ele assistiu o mesmo programa o dia inteiro, porque ele não lembrava que tinha assistido. Daí... Caraca. Ela saiu atrás do Eudine e perguntando para as pessoas se tinham visto um senhor, dando as características dele. E daqui a pouco veio o Eudine com a roupinha de caminhar, voltando. Caramba, Eudine, como é que você voltou? De onde? Ele não sabia que tinha ido. Uma coisa que é interessante é porque a gente instala, quando a gente está numa linha de frente de produção, a gente instala hábitos ruins. Então, por exemplo, a rodinha de conversa no meio da porta da loja. Eu vou aqui, tomei um café, antes de eu fazer os meus anúncios, antes de eu prospectar os meus clientes, eu vou rolar uma barra no Instagram. É um gatilho. É a recompensa instalada antes daquilo que você deveria fazer. E aí o que você pega? Você pega e faz. Daqui a pouco você tá um profissional meia boca e para desinstalar essas coisas é bem mais difícil. E o pior que acontece em relação a isso é porque o seu cérebro ele sempre vai buscar uma fonte mais rápida de recompensa, que vai gerar dopamina, que é como se fosse um biscoitinho, no caso de um cachorro que ela fez aqui e toma. Então, quando você pensa numa tarefa longa, por exemplo, eu tenho que ler tem que decorar um escrito, tem que ler um livro, porque no final dele eu vou ter adquirido conhecimento. Tá, minha recompensa tá lá no final. A recompensa de você ver que alguém curtiu sua foto é imediata. De jogar um videogame é imediata. E quanto maior o nível de exposição que você tiver a isso, mais chato vão ficar as outras tarefas. Então, se você se expõe demais a esses estímulos que hoje é muito mais fácil, tanto com comida, muitos sabores, quanto informação, essas coisas que te dão essa sensação, se você pratica demais, ela faz com que as outras coisas que não são tão interessantes se tornem maçantes. Porque seu cérebro vai... Cara, esse caminho aqui é mais fácil. Ele sempre vai buscar o caminho mais fácil. Ele vai buscar o caminho mais fácil e o que demande menos energia. Então, cara, isso aqui vai desprender muita energia. Melhor não. Vamos para esse aqui. Então, é o caminho natural, mas você pode se educar de outra forma. Você pode eliminar aqueles gatilhos que te levam a fazer daquela forma. E a partir do momento que você entrou no estado de fluidez, na psicologia chama estado de flow, que é quando, por exemplo, você está lendo um livro e de repente, desligou o mundo. Cara, sua dopamina... Você já está ali. Na corrida tem muito disso. Exato. Naquele momento você não quer parar, porque você está naquele estado fluido. E você pode alcançar esse estado. A princípio você olha, tá chato e tal, mas começa. Os 2 minutos vão te ajudar nisso. Porque você começa, entrou no flow, vai embora. Vai embora. Show de bola. Gente, muito legal esse papo aqui. Cara, a gente tem pautas aqui ainda que a gente não abordou, né? Nós vamos deixar para a próxima. Cara, obrigado demais aí. Agradeço. Sugar aqui, minha mão está suada aqui. Vou fazer o mesmo. Obrigado demais pelo papo, muito conhecimento aqui.
Vamos marcar um segundo round aí. Com certeza. Quero falar um pouco mais do seu encontro com o Dr. Richard Bandler lá, que a gente nem trocou assunto, não, passou mais de 2 horas aqui. Queria que você me falasse onde eu consigo achar você nas redes sociais. E você tem um curso aí, né? Um curso de persuasão. Fala um pouquinho dele, que dia que vai ser, para a gente poder encerrar. E pode falar olhando para a câmera, né, Pedro? Nas redes sociais, vocês me encontram como Fernando Pacheco DH no Instagram. No YouTube é Fernando Pacheco PNL. Então, como falei no início aqui com o Londe, fiquei parado um tempo, mas agora eu voltei a produzir conteúdo. Então, meu conteúdo é relacionado a persuasão e desenvolvimento humano. Então, eu abordo esses 2 temas. Eu tenho um curso de PNL online, mindflowdh.com.br, vocês encontram esse curso, onde eu busquei sintetizar o que eu acho que tem de mais importante na PNL e tá bem interessante o curso. Eu não costumo esconder conteúdo, achar, vou ensinar isso, não vou ensinar tudo que eu achei que fosse importante, inclusive alguns conteúdos que se acha pouco em português, como tem uma técnica chamada Slide of Mouth, que pouco se acha sobre ela em português, eu coloquei nesse curso. Então tá bem legal. Tive bons feedbacks dos meus alunos sobre esse curso. E eu vou ministrar um curso eu vou voltar pro presencial, porque durante a pandemia a gente parou e agora a gente está reestruturando. Em setembro, vou ministrar um curso em Brasília e depois eu vou correr o Brasil com um curso de PNL de 2 dias. Eu tenho um curso de negociação que ele é ministrado online via Zoom e as aulas ficam gravadas. Ele é baseado na PNL, na neurociência, no compilado de tudo que eu venho aprendendo e aplicando durante muitos anos, e no modelo Harvard de negociação. No começo do papo, o Londe falou sobre o vendedor empurrar, fazer coisas que não seriam interessantes, e é a linha exatamente oposta do que se propõe nesse modelo. Eu fiz uma formação pela Harvard Business School, e lá a gente tinha que fazer diversas negociações com pessoas do mundo inteiro e sempre buscando essa parte, buscando que a solução fosse boa para ambas as partes. Então, eu trago esse modelo da Harvard Business School também, aliado à PNL, aliado à linha do Chris Voss, do Daniel Pink, do Robert Dodson, de tudo que eu venho estudando. Ensino bastante sobre storytelling, vocês devem ter percebido aqui que eu conto bastante histórias. O meu método de ensinar é utilizando storytelling, tenho formação também em storytelling, e também ensino como contar histórias para vender melhor, para te ajudar na negociação. Isso pode ser aplicado em qualquer área da vida. Como eu disse, a negociação não se trata simplesmente de venda, persuasão não se trata de venda. É você buscar uma melhor estratégia de comunicação, seja para firmar um acordo ou para solucionar um problema, se envolvendo dinheiro ou não. Você negocia quando você quer educar o seu filho, quando você tem uma ideia e você quer que as pessoas entendam que aquilo faça sentido, quando você quer fazer um negócio comercial, tudo isso é negociação. E é basicamente o que eu ensino. Show. Show de bola, então esse foi o Londcast. Galera, tá gostando dessa canequinha aqui? Você me chama lá no direct que eu vou te falar um pouquinho mais sobre ela. Você quer fazer um podcast assim como o nosso aqui? Eu vou colocar o @ da Triplos aqui, que é a agência de marketing que tá cuidando da minha carreira e que tá fazendo um trabalho bem legal. Até o próximo Londcast. Um beijão.